Provedor de internet precisa de qualquer equipamento Huawei hoje no mercado, vocês podem contar com a Celete. Eles têm as melhores condições de pagamento e vocês acompanharam aí no vídeo do nosso provedor de internet que nós compramos todos os Huaweis na Celete. A nossa OLT X2, o nosso N8000M4, eles têm outros modelos também. Então, cara, pensou Huawei, pensou Celete. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela, é só você escanear com a câmera do seu celular ou clicar no link na descrição do vídeo para você fazer a sua cotação. E repetindo mais uma vez, é muito simples. Pensou em Huawei, pensou Celete. Tá com dificuldade na gestão financeira do seu provedor de internet? Cara, tá na hora de você conhecer o Fbank. É um banco digital com soluções financeiras que vai ajudar você de ponta a ponta no seu negócio. Quer receber de maneira clara do seu assinante final? Você pode contar com o Fbank. Eles têm soluções como Bolix, boleto, cartão de crédito, assinatura, até mesmo Pix. O que eu acho mais legal é a régua de cobrança, automática, que fica ali, ó, lembrando o seu assinante final. Vai vencer, tá quase vencendo, venceu, hein? Cara. Então receba de maneira clara do seu assinante final com o Fbank. Tenha toda essa gestão na palma da sua mão ou no seu computador. Vou deixar um QR Code na tela e o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o Fbank. Vocês já conhecem a Expo ISP? A Expo ISP é uma feira para provedores de internet que acontece 2 vezes por mês em 2 estados diferentes e ela tem também 2 feiras principais, uma que acontece lá em Pernambuco e aqui em São Paulo. A de Pernambuco é 3 dias de feira, cara, com muito expositor, muito conteúdo, palestras incríveis, e aqui em São Paulo também acontece, só que a feira é 2 dias. Então, se você quer ir numa feira para provedor de internet com entrada gratuita, aproveitar palestras incríveis e ver os melhores expositores, os melhores produtos do mercado, eu recomendo você ir para a Expo ISP. Conheça mais aqui, ó, no QR Code que está aparecendo na tela e no link também na descrição do vídeo. A Sage Networks é nossa parceira em proteção contra ataques DDoS. Então, se você, provedor, quer se proteger, cara, a gente sabe os impactos que um ataque DDoS pode causar em um provedor de internet ou em uma empresa, na verdade. Então, não espere você sofrer um ataque para depois ir atrás da solução. Blinde o seu provedor de internet desde já. Entre em contato com a Sage, que eles vão ajudar você. Tem um QR Code aparecendo na tela e os caras também são especialistas em engenharia de redes. Então, cara, eles vão acessar todas as caixas do seu provedor de internet, vai ajudar você a dar um up no seu provedor de internet, ver se tem vulnerabilidade, ver se as caixas precisam de atualização, se elas estão bem configuradas. A Sage vai ajudar o seu provedor a chegar mais longe. Então, entre em contato com eles. O link está na descrição do vídeo e também está aparecendo na tela. Eles têm vários outros serviços também para oferecer para vocês. Então, proteção DDoS, proteção DDoS é com a Sage Networks. A Arcitec hoje é nosso parceiro em máquinas de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e DWDM Reisicon. Então, se você é um provedor de internet, quer construir uma rede para durar 20 anos, eu recomendo você utilizar uma máquina de fusão da Sumitomo. É só você procurar os nossos amigos da Arcitec. E se você tem uma máquina Sumitomo e precisa de manutenção, a Arcitec também faz essa manutenção para você. Cara, equipamentos Viave dispensa apresentações, não é verdade? Principalmente para você que trabalha na empreita aí, pegando vários serviços e precisa comprovar que seu serviço é de qualidade, você tem que fazer as medições com os OTDRs, né? Você pode utilizar um equipamento da Viave, que você encontra na Arcitec. E se você tem projetos que precisam interligar fibras em longas distâncias, você pode contar também com o DWDM da Reisicon, que você também encontra na Arcitec. Eu vou deixar o QR Code na tela e os links aqui também na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer necessidade em máquina de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e também DWDM Reisicon. Começando mais uma live especial para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área. Muito obrigado você que estava esperando esse conteúdo começar. Já deixa o like, loucos, se inscreve no canal. É mais um conteúdo top para você que é provedor de internet. E o tema de hoje é
como reduzir o travamento em jogos online no seu provedor e servidor, com o nosso convidado, o Daniel Damito, da Sage Networks. Tudo bem, Damito? Fala, Thaleson. Fala, pessoal que está assistindo a gente. Hoje é um assunto muito legal, muita gente já me pediu para falar disso. E jogo online, ping, perda de pacote é um assunto que nunca morre, nunca. Eu sei que você que está assistindo a gente, que é provedor de internet, deve estar cansado desde sempre de ouvir clientes reclamando de problema com o jogo. Então, fica com a gente até o final. Eu vou ensinar você hoje a sair com a tua rede, ó, bala, para resolver problema com o jogo online e cliente parando de reclamar. Então, Não tem como. não tem como. Meu amigo, não, tô falando, não tem como resolver. Ah, Tem meus amigos, a gente joga online e a gente briga, a gente falta sair na mão e a reclamação é sempre quando um morre, né? É minha internet. Aí ela fez. Entendeu? É meu ping, Dá o meu meu ping. ping tá mais alto, esse provedor é uma bosta. Mas vamos minimizar, né? Vamos entender, não, brincadeira. Mas de fato, dá para reduzir, Damito, esses travamentos em jogos online? Dá, com certeza. Para quem é o provedor de internet, para quem é o sistema autônomo, ele tem como resolver esses problemas, como amenizar muito. É, A latência, o sonho de todo mundo é ter uma latência de 5 milissegundos, né? Só que isso nem sempre é possível por uma razão óbvia. A latência é a velocidade que um pacote demora para ir para voltar para algum lugar. E quando a gente fala de fibra ótica, é a velocidade da luz. Se você está muito longe do servidor, por uma questão física, geográfica, é impossível você ter uma latência muito baixa se o servidor está muito longe. Só a menos que você supere a velocidade da luz, o que não é fisicamente possível ainda, entendeu? Mas assim, quando você é um provedor de internet, quando você é um sistema autônomo, você geralmente tem mais de um link, você tem um IX, você tem um PNI, e tendo essas conexões você consegue manipular as rotas para você usar o melhor que você tem. Pode ser que não seja o melhor possível, mas você consegue extrair o melhor possível em todos os sentidos, mas você consegue extrair o melhor possível do que você tem se você fizer alguns ajustes, que dá trabalho, mas não são tão difíceis. Eu quero explicar hoje isso, pessoal. Claro, vamos destrinchar isso. Então, turma, já conferindo mais uma vez, confere o seu like, a sua inscrição no canal. Já confere agora, desde o início, é mais uma live riquíssima para você. Assiste todos os conteúdos que a gente já fez aqui, com o Damito, com o Ayub, com o Damito e o Ayub junto. E muito conteúdo top, muita live com Tem um especial para indicar, que é o de Ping Trace Round, que foi o último que a gente fez. Ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Se você não assistiu ele ainda, termina esse, vai até o final, dá o like aqui, termina esse, e depois corre para aquele outro que vai complementar o que a gente está falando aqui. Vai transformar a sua vida, cara. É o conteúdo, seu conteúdo transformador, né, Damito? Então, Não é para o cara resolver o problema e é um ensinamento para a vida toda, né? eu sendo muito sincero, assim, tirando a modéstia agora de lado, eu sou graduado e pós-graduado em redes, né? E eu saí da faculdade, saí da minha pós-graduação com muito pouca experiência prática. Quando a gente fala de IPv6, como BGP, como a internet funciona, são conteúdos, cara, que eu não aprendi na academia, eu não aprendi na faculdade, na pós-graduação. E aqui, cara, você assistindo conteúdo de graça dos bobos da Telecom, no conforto de casa, podendo tomar um café, uma cerveja, uma água, esticar o pé no sofá, é um conteúdo riquíssimo. E eu ouso dizer que o serviço que vocês fazem de levar esse conteúdo, eu acho que nenhum lugar do mundo tem. Eu nunca ouvi falar num país que tenha conteúdo assim voltado para provedor de internet. E isso que a gente traz são conteúdos muito bons, assim como os outros. E deixa o like, comenta. Segue a Sage no Instagram também, todas as mídias sociais, @Sage Networks, vai ter também na descrição do vídeo para vocês. Ô Damito, mas eu queria trazer, eu tenho algumas perguntas aqui pautadas, mas eu também quero trazer a minha experiência como uma pessoa que joga. Eu jogo, cara, eu jogo online com os meus amigos. Eu não sou aquela pessoa que joga muito online, mas eu jogo online. E as maiores queixas que eu, Thaleson, tenho, eu jogo BF1, BF5, que é um jogo de guerra, de tiro, né? É que, na minha opinião, o cara me mata muito mais rápido. E eu tenho certeza, o cara é habilidoso, claro, também, mas eu também sou bom. E às vezes eu sinto que eu atirei primeiro no cara. Se eu tenho a certeza que eu atirei, o meu tiro, eu tô na frente dele, eu tô com um fuzil na cara dele. Falando de jogo, linguajar de jogador, galera. Tô com o fuzil na frente do meu inimigo, eu atiro e ele não morre, e daqui a pouco eu
eu morro. Do nada. Eu falo, cara, mas eu matei ele primeiro. Ele sabe esse tempo. E aí eu falo, será que é a minha internet que é o problema? Será que meu jogo travou? Meu monitor, ele é bom, sabe? Eu tenho... Porque tudo influencia, né? Pra quem é jogador, pra quem é gamer, galera, uma boa placa de vídeo, né? Tudo você ter um bom computador influencia. Até mesmo o monitor. Eu tenho um monitor de 1 milissegundo, né? Tudo isso influencia, porque às vezes também tem tudo levar em consideração. Uma boa internet, o provedor acho que também tem que saber explicar para o usuário, né? Que por trás ainda o setup do PC do cara também às vezes influencia ou não, nada a ver. Não, para pra conhecer, tudo isso influencia. É, mas assim, quando não tem como negar que a latência ela faz muita diferença, né? Como, imagina, você tá, o outro player tá com 5 milissegundos, você tá com 40, são 80 vezes, né, de diferença, né? 8 vezes, perdão, de diferença na latência. Então, isso de fato tem algum impacto. A questão é que a gente está falando de milissegundos. Então, o que, que é um. Cara, pisca o olho, tenta contar quanto tempo dura a sua piscada de olho. É 1 segundo ou menos. Né? 1 milissegundo você pega 1 segundo, divide ele por 1000. Isso é 1 milissegundo. Então, quando a gente está falando de 15 milissegundos, é 15 slotzinhos de tempo desses. 30 slotzinhos de 1 segundo dividido por 1000. É muito pouco. Então, para quem é um jogador competitivo de fato, jogo de alta performance, um campeonato, uma coisa mais séria, isso faz diferença, que não é uma coisa muito equilibrada. Quando é um jogador de um jogo que ele é mais real time, né, mas não é um jogo tão profissional, tão competitivo, essa diferença não é tão grande, né? De 10 para 40 milissegundos não vai ser o principal fator que vai determinar se você vai morrer ou se você vai matar. Isso vai dar uma forcinha, mas isso não é tudo, entendeu? É como se estivesse falando de dois motoristas amadores, que um tem uma Ferrari, outro tem um Porsche. Os dois são motoristas amadores, por mais que um carro seja muito melhor que o outro, nesse nível, né, que a gente está falando de jogo, não é a latência que vai determinar, é mais um pouco da habilidade do jogador do que a latência ainda. Porém, né, como a gente está falando de provedor de internet, para quem é provedor de internet, isso faz muita diferença do ponto de vista de marketing comercial. Então, por mais que assim, eu sei, eu da Bito, que, cara, ai, nossa, o cara tá com 10 milissegundos, eu tô com 40. Ele não vai me dar um couro gigantesco, a menos que eu seja muito ruim. Ele pode ter uma vantagem, mas não é uma coisa que, que droga, eu vou parar de jogar porque tá atrapalhando muito. Mas não adianta o provedor tentar discutir muito isso com o usuário, porque isso já é um pensamento construído e o jogador ele vai provavelmente querer trocar de provedor se o outro for uma latência muito mais baixa, entendeu? Então, por mais que do ponto de vista técnico não seja tão relevante assim, porque senão ele vai perder cliente, ele vai ter queixa, ele vai ter gamer reclamando, entendeu? Isso é muito jogador. Isso me deixa indignado. O jogador reclama, meu ping era 10, agora tá 15. Cara, o que você faz por 5 milissegundos de diferença? Ele não vai mudar nada. Né? Se ele não for competitivo, ele não vai sentir tanta diferença. Mas o provedor tem que ouvir, ele tem que acolher, tem que tentar resolver ou melhorar o máximo que ele puder para não ter cliente. Isso faz diferença. Eu então vou já colocar uma pergunta aqui, acho que talvez já dos nossos lados técnicos aqui, do lado do provedor de internet agora. Quais são os principais fatores que causam esse travamento em jogos online dos provedores? Cara, foi direto na teia. Quando a gente está falando de latência, primeiro vamos falar o que não é tão relevante, né? A velocidade, a largura de banda, ela não é tão relevante assim para o usuário final também, né? Então, o jogo online, geralmente, consome muito pouca banda. Consome muito pouca banda. Ele consome mais na atualização, no download, mas para jogar é pouca banda. Então, sendo 100 megabits por segundo para 200, para jogar um jogo online comum, isso não é tão relevante no jogo, né? O download, sim. Isso é a largura de banda. A velocidade é a latência, isso sim é muito relevante. Só que a gente só costuma olhar o ping, né? Lembrando assim, é bom até a gente já determinar uma coisa, a gente falou naquele outro podcast, naquela outra live nossa, nós queremos relembrar. E largura de banda não é a mesma coisa que velocidade, tá? A largura de banda, 200 megas, 300 megas, é a quantidade de banda que você consegue baixar ao mesmo tempo.
A latência, que é o que a gente chama de ping, é a verdadeira velocidade. Porque é o tempo que o pacote demora para ir e para voltar, né? O que é o ping? Você manda um pacote com o servidor, você fala um oi. Quando chega lá, ele manda um outro oi para você. E aí isso dá aquela latência em milissegundos, 20, 30, 40, 100 milissegundos. Essa é a verdadeira velocidade. Isso é o que impacta muito, é o que mais impacta, né, na experiência de um jogo online, de um IPTV também. Só que a gente costuma só olhar a velocidade total. Tem outras coisas que a gente fala menos, que é a perda de pacotes. A gente fala bastante também. E tem uma outra coisa também muito importante que se fala quase nada, que é o jitter. Já ouviu falar no jitter? Você ouviu por causa do outro. E quem está em casa aí, se não sabe, não esquece de outro podcast. Eu vou explicar hoje de novo, mas a gente fala um pouco melhor do jitter. Então essas três coisas, latência alta atrapalha a experiência do usuário. Isso, o que é alto é muito subjetivo, tá? Eu diria que até 70 milissegundos é bom para quase todo mundo, para quase todas as coisas, uma média. É difícil generalizar, porque depende muito do jogo, da pessoa, mas assim, até 70 milissegundos é uma coisa boa para quase todo mundo. Caramba. Acima disso já pode ser ruim, né? 100 milissegundos para cima já é uma latência ruim, já é uma latência que as pessoas costumam aceitar e navegar numa boa para jogo, principalmente para jogo. A perda de pacote, então você perder pacote de PS, isso não tem taxa de perda de pacote que seja muito, muito tolerável. E a perda de pacote é muito simples, cara. Você deu um tiro, se você perder pacote na hora que você deu o tiro, o seu tiro não chega. Aí o próximo pacote que chega é o tiro do seu adversário. Acho que acontece. Isso assim, é inquestionavelmente horrível. Só que pode ser horrível pra você ou pro outro. Sabe aqueles memes que tem ali? Ping 1 milissegundo, aí tá um cara andando. Ping 200 milissegundos, tá um cara teleportando. Ping 500, o cara tá de ponta cabeça. É isso, o perda de pacote é uma porcaria, inaceitável. E o jitter, ele é muito ruim, só que ele é um ruim um pouco mais imprevisível. Você lembra o que é o jitter ou não? Mesmo que você lembra, é bom relembrar. Você nem lembrar. O jitter, eu vou mostrar na tela para vocês verem também. Vamos mostrar aqui para você, depois a gente põe aí na tela para a galera que está assistindo, tá? É a variação de latência entre um pacote e outro. Tá? Então você, por exemplo, mandou um pacote com 5, você mandou um pacote, um ping. Eu vou simplificar com ping, mas na internet ele não é ping, né? São outros pacotes. Eu mando o pacote para o servidor, o tempo para ele voltar 5 milissegundos. O próximo pacote é 10. O próximo é 8. Isso tem um pouco. Essa diferença entre as latências é o jitter, tá? O ideal, perfeito, é que não tivesse jitter. Que fosse tudo 5, 5, 5, ou tudo 8, ou tudo 10. Quanto menor a variação, melhor. Mas isso não acontece, isso é impossível. Então sempre existe um jitter. Então eu vou dar um ping aqui para um IP por 1.1.1.1. Vou colocar um contador aqui de 10 pacotes só. E olha lá. 8, 7, 4, 4, 4, 7, 4, 4, 5, 4. Ah, bom, né? Tem uma variação muito pequena. Como é que eu vejo isso? Se eu quisesse calcular manualmente, ninguém precisa fazer isso, né? Mas vou explicar. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo? É 1 milissegundo. Do segundo para o terceiro, 3 milissegundos. Do terceiro para o quarto é 0. Você vai contando, né, a diferença de um para o outro. Você pega esse valor total somado e divide pela quantidade de pacotes. Essa é a média. Vamos fazer isso de uma forma mais simples, com 4 pouquinhos. Eu lembro que nós fizemos muito isso na live de Ping Trace Route, né? Fizemos. Olha essa daqui. Do primeiro para o segundo é 2 milissegundos de diferença, né? De 7 para 5. E do segundo para o terceiro é 1 milissegundo. Então, são 2 mais 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1. O jitter médio aqui é de 1 milissegundo. Entendeu a conta? O primeiro para o segundo, 2. Do segundo para o terceiro é 1. 2 mais 3. 2 mais 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, esse daqui é o jitter médio. Ele mostra isso daqui, ou seja, é para ser 1 milissegundo, né? Ele mostra para a gente, aqui no caso do Linux que eu estou usando, é esse MDEV, que é o desvio médio. Ó, a última coluna ele mostrou aqui para mim, 1.4 milissegundos. Então, para entender esse resultado, essa linha aqui do ping, ela é muito importante. Ele mostra... Eu estou mostrando no Linux, mas quem tem Windows vai ter uma legendinha, né?
O primeiro é o mínimo, a menor latência que eu tive nesse meu teste, de 4.6. O segundo resultado é a média da latência, de 5.8 milissegundos. O terceiro foi o maior, a minha maior latência, de fato, ó. A maior latência foi 7.89. E o último valor aqui é 1.4, que é o meu desvio médio, que é o jitter, tá? Então, tava olhando ali em cima, mas é aqui, esse foi o último teste que eu fiz, desculpa. Então, é assim que a gente interpreta o jitter. Ele é muito importante que seja baixo, ele é muito importante que seja baixo, porque senão você tem uma informação que ela chega fora de ordem, né? Então imagina que você... vou dar um exemplo prático do resultado disso. Você já percebeu que às vezes a gente está numa call, numa videoconferência, numa audioconferência, o sistema que você está usando lá, o Google Meet, Skype, qualquer coisa que seja, ele identificou que teve um pacote atrasado, só que ele esperou chegar, ele recebeu assim, eu te mandei um pacote, vamos supor que a latência em 5 milissegundos, né? Então o pacote 1 foi em 5 milissegundos, o 2 em 5 milissegundos, o terceiro, ele demorou 50, teve um jitter. O que ele fez? E aí ele recebeu o quarto antes do terceiro. O que ele fez? Ele esperou chegar o terceiro para depois chegar o quarto. E aí, para que a conversa não fique atrasada, porque não faz sentido uma conversa atrasada, ele enviou tudo junto acelerado para reajustar esse atraso que teve. Entendeu a malandragem? Tô entendendo, tô entendendo. É muito genial. Isso é uma questão de engenharia de rede muito incrível. Ele não perde o pacote, né? Ele guarda o pacote, depois entrega, ele entrega. A aplicação faz isso. Tá. O jitter aconteceu, mas a aplicação, o abençoado que desenvolveu esse software, ele fez isso ele codou isso, não é natural. Ele desenvolveu um mecanismo para fazer isso, para guardar o pacote atrasado, guardar o pacote que chegou antes, para primeiro pegar o atrasado e depois te mandar tudo de uma vez. Entendeu? Entendi. Inclusive, qual que é a diferença? Você já deve ter ouvido falar, você sabe a diferença entre TCP e UDP? Sei, mas fala pra nós aí também. Tá. A gente tem dois principais protocolos na camada de transporte, né? Que é o TCP e o UDP. O protocolo UDP, ele é um protocolo não orientado para conexões. Ou seja, ele é para coisas que precisam ser rápidas e não tem problema se você perder um pacote ali. Vou dar um exemplo. Se a gente está numa conversa e eu de falho um pedaço da tua voz, tudo bem, eu pergunto de novo para você e segue a vida. Estou numa videoconferência, dá uma travada, dá uma pixelada, mas ok, não vou perder, não é ok. Diferente no site. Se eu estou abrindo uma imagem e a imagem vem sem a cabeça da pessoa, Não faz isso. é incoerente. Você está lendo um site, o site só tem metade aberto, também não faz sentido. Então, coisas que precisam de mais confiabilidade, mas podem demorar um pouquinho mais, se usa TCP, por via de regra. E coisas que você precisa de mais velocidade, mais tempo real, e não tem problema se perder um pouco de pacote se usa o DB. Acontece que no mundo onde nós estamos, né, antigamente, se tivesse uma perda de pacote numa ligação, no Google Meet, no Skype, você ia perder mesmo e já era. Hoje eles têm esses mecanismos que nem o que eu falei, de tentar bufferizar para ter um jitter ou pacote perdido e depois se enviar tudo junto para que corrija. Isso não é nativo do protocolo DP. É o mecanismo do TCP reescrito e colocado em cima do DP, entendeu? Tá usando o melhor dos dois mundos. Caramba, meu, entendi. Consegui unir um pouco dos dois e Né? eu lembro isso muito que a gente falou também nessa última live do Ping Trace Route, que é uma baita live também. Mais uma vez, reforça a galera pra vocês assistirem esse conteúdo, que foi acho que umas 4 horas de live, né? Foi. Isso é o que faz diferença quando você fala que software que eu vou usar. Vou usar Meet, Zoom, Skype, todo mundo faz vídeo, mas esses detalhezinhos de ajuste, de transmissão de pacotes, correção de jitter, codec de áudio, codec de vídeo, essas coisas fazem diferença nesses softwares de imagem e vídeo. Cara, a infraestrutura dentro do provedor de internet impacta também nessa qualidade final para o jogador e para reduzir tudo isso. Eu digo qualidade, eu quero falar dos equipamentos mesmo que o cara tem dentro do data center, sabe? Porque eu acho que em cima dessa pergunta eu quero trazer, se não tá na hora, eu sei que é importante pro pessoal, mas pro cara realmente se preocupar ainda mais
em atualizar os equipamentos que ele tem dentro do data center. Em atualizar, eu digo, com equipamentos mais modernos, com mais capacidade de banda, com maiores configurações, ou não tem nada a ver. Não tem. O que pode influenciar essas questões de latência? Vamos lembrar que não estou falando só de ping, de latência, estou falando de perda de pacote, estou falando de jitter, tá? E essas três coisas, elas podem ser influenciadas por muita coisa. Elas podem ser influenciadas, vou começar do básico, lá da casa do assinante. Ele está no notebook, no computador, no celular, no videogame. Primeiro problema, que é causa de 90% dos problemas, Wi-Fi. Então, cara, 6 provedores sabem disso melhor que eu, vocês veem com isso no dia a dia. Ah, ligou o micro-ondas, atrapalha o Wi-Fi, cara. Tem um espelho, atrapalha o Wi-Fi. Tem uma poça na luz. Tudo isso afeta o sinal do Wi-Fi. Principalmente quem mora em apartamento, tem um espectro muito poluído. Então, a maioria dos problemas dos clientes não é, cara, o bolso de bom é o equipamento, é o Wi-Fi, tá? Primeira coisa foi o Wi-Fi. Mas beleza, resolvido, ó, vamos supor que não seja o Wi-Fi. Tem a conectorização da fibra. Então, como a fibra mal conectorizada, ou um cabo UDP mal conectorizado, isso vai dar cabo mal crimpado, vai afetar a latência. Cabo dobrado pode afetar a latência quando dá perda de pacote. Dependendo de como for, cabo elétrico passando junto com cabo de rede no mesmo duto pode causar interferência. Tudo isso causa interferência. É muito comum a gente ver. Geralmente quem joga online, geralmente, né, costuma usar o computador ali no cabo, cabeado. E às vezes o cabo de rede ele sai do modem da UNT, junto com um bolo de fios elétricos que liga os monitores, que liga o computador, vem amarrado tudo junto e chega no computador, né? Com curiosidade aqui agora, mesmo às vezes essa distância pequena junto com esse monte de cabo elétrico, às vezes pode também... Pode afetar. O ideal é que seja separado, ou que se use aqueles cabos UTP, que se for UTP, né, que se blindado, se for o caso. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes o que acontece? Eu bate muito cabeça com trânsito, com roteador, com switch. É o problema mais básico, cara. É físico, é colocar a instalação separadinha elétrico do cabo, conectorizar bem, não deixar cabo dobrado. Essas coisas já são um problema que você tá batendo a cabeça para resolver. Mas assim, eu sei que muitos de vocês às vezes já passaram por tudo isso e falaram, não, o problema não é esse, tá, Vitor? Fica até o final, que eu vou chegar provavelmente onde você está querendo chegar, que é até lá no trânsito, meu provedor, meu fornecedor, e como resolver isso. Sim, tem como resolver, como diagnosticar. Mas enfim, aí falando que você perguntou do equipamento de fato, né? Faz muita diferença assim, cara, os equipamentos, tanto da casa do cliente, que tem um poder de processamento também. Não adianta você colocar uma NU fraca, com pouco poder de processamento, para integrar 1 GB. Vai fazer diferença, ainda mais se usa PPPoE. O PPPoE ele consome recurso computacional também, ele tem que tutelar os pacotes. O PPPoE ele é um túnel virtual. Se você tem um cabo, você tem... Posso usar a analogia? Pode. Porque eu vou te ensinar, vou te dar uma aula agora. Como é que funciona o PPPoE, pessoal? É como se fosse, eu vou usar uma analogia aqui. É como se fosse um pacote, imagina que ele embrulha ali o presente, né? Aí ele manda lá pro provedor, aí chega lá, ele tem que desembrulhar esse presente, e aí é mais ou menos isso, né? Exato. Eu tô falando isso que o Ayub me falou esses dias. Só que ele falou muito melhor. Outra analogia também, você tem uma pessoa que precisa atravessar um túnel, né, um túnel comum. Ela pode atravessar a pé, ela pode atravessar dentro de um caminhão ou dentro de um carro. Ela está passando por outro lugar, mas dentro de outra coisa. Então ela tem que se preocupar em entrar nesse carro e depois sair desse carro. Eu entrei nesse assunto porque eu perguntei nas configurações dos nossos equipamentos, né, se a gente usar PPPoE ou o IPoE. Aí ele explicou um pouco da diferença dos dois pra gente e tal. O PPPoE ele tem muita vantagem, principalmente de facilidade, de integração e tal, mas ele traz um consumo considerável de recurso computacional. Porque todo pacote que o usuário manda, sem exceção, ele tem que ser encapsulado. Então, todo pacote ele vai ter que ser encapsulado. É como se a informação ela poderia sair da ONU, da ONT e direto para a OLT. Mas ele vai ter que passar por um processo antes, né, do equipamento do cliente, de ser colocado dentro de uma outra caixa, dentro de um outro embrulho, que é o pacote PPP, e ser enviado para lá. Chega do outro lado, ele é desempacotado, entendeu? Então,
Esse é outro problema, processamento do CPE do cliente, na ONT, na ONU. Aí a gente chega no concentrador PVPoE. Eu sei que é tudo muito rápido, né? A gente tá falando de milissegundos. Mas muda pra caramba isso, mesmo assim, em relação ao IPoE e o PPoE. Tipo, cara, não, faz muita diferença mesmo, sabe? Em baixa escala, não faz muita diferença. Quando a gente está falando de 100 megas, 50 megas, e para o assinante individualmente não faz. Faz diferença em grande escala, tanto para o assinante quanto para o provedor. Então, quando a gente está falando de 1 giga, aí já vai fazer diferença o consumo que vai ter. E a gente está falando do provedor como um todo. Poxa, vamos falar que eu não tenho esse número exato, mas tem um percentual de pacotes de tráfego a mais que você tem numa rede por causa de PVPoE. Se eu estou falando de 5% em 1.000, é muito pouco, mas se eu estou falando de 5% em 50 milhões, é muita coisa. Então aí faz diferença, você talvez você precise ter um equipamento mais caro e mais superdimensionado por usar o PVPoE, entendeu? Então faz diferença. E talvez assim, poxa, eu estou com um roteador, um BNG, um PVPoE, que um roteador que faz BNG. Eu tive um cliente que ele já está com gargalo, ele está com, sei lá, 90%, 80% do CPU. Talvez, se você tivesse com um IPoE, ele tivesse um 60%. Então isso poderia adiar seu upgrade, seu investimento, entendeu? Só que isso vai te trazer um pouco mais de custo operacional. Você inicialmente para implementar isso, integrar com outras ferramentas, então Tudo é pensado aí. tudo tem que ser pensado, tem que ser considerado. Agora no roteador você ia chegar agora. E chegar no roteador. No BNG, no concentrador dos clientes, também se ele tiver consumindo muito mais recursos do que ele é capaz de processar, você vai começar a ter gargalo. Seja de interface, seja de CPU, seja de memória RAM. É simples a matemática. Você imagina que nessa porta aqui, daqui da onde a gente está no estúdio, passa uma pessoa por vez. Se você tentar passar 10, o que vai acontecer? Você tem que fazer fila. E se fizer fila, vai demorar mais para entrar ou mais para sair. É a mesma coisa com redes. Se você tem gargalo de processamento, de rede, de qualquer recurso computacional, vai ter um atraso e incrementado pela latência, entendeu? Ou pode ser até perda de pacote, ou pode ser jitter, você vai ter esse tipo de problema. Mais perda de pacote e latência que vai acontecer. Então isso se aplica para o BNG, e aí você tem que analisar a quantidade de usuários que ele suporta, a quantidade de rotas, tanto com o BNG quanto com o BGP, tá? Quantidade de usuários que ele suporta, quantidade de rotas IPv4 na FIB, rotas IPv4 na RIB, e a mesma coisa para o IPv6 também. Se você tiver CGNAT, você tem que pensar na quantidade de conexões também, então tem tudo isso que precisa ser dimensionado. Uma rede não é uma coisa trivial de se dimensionar. Que, assim, a gente é o Brasil, tá? A gente cresceu aqui na raça do book. Sim. E a gente cresce no boca a boca, pegando experiência, vendo vídeo do YouTube, vendo o da Telecom. Mas se você for seguir by the book, você tem que fazer muito, muito cálculo para fazer uma coisa que não dê problema. Tem um artigo na Wiki do Brasil Fórum que é sobre como dimensionar equipamentos de rede corretamente. É um artigo gigante, feito pelo Furdado, um artigo foda, mas ele explica isso muito bem, muito detalhadamente. Não tem nenhum material que eu conheça que explique isso desse jeito. Você é muito crânio para ler aquele artigo, provavelmente, né? Dedicado. Muita gente não, porque você vai aprender lendo ele. Tá. Você tem que ser dedicado, muito dedicado. Eu provavelmente não vou aprender, porque um artigo do Furtado ou do Damito, dificilmente. Aí... Nós, meros mortais... Não, Damito, vamos deixar uma coisa bem clara. Esses caras, eles estão em outro patamar. O Damito, o Ayub, né? Outros consultores aí, ele falou. Vocês são outro... Cara, é diferente. É uma conversa, um linguajar que vocês têm, vocês sabem que é vocês que decidem como é que funciona a internet no Brasil. É você que faz, é você que decide como é que funciona a internet. Beleza, são vocês. Mas aí, Otário, isso aí, justo, é verdade. Só que é uma questão de especialização. Eu sou especialista em redes e anti-DDoS. O dono do provedor, cara, é especializado em empreender no bairro dele, na cidade, na região dele. E igual o meu contador é especializado em questões contábeis, o meu advogado em questões jurídicas. E aí, cara, ou você vai gastar um tempo gigante estudando, se especializando aqui, ou você contrata alguém que saiba. Entendeu? E não tem nada errado. Tem o menor constrangimento, cara, de contratar especialista.
Cara, eu tenho especialista em questões de finanças que eu contrato, financeiro, contábil, jurídico. Cara, a gente já contratou especialista em tudo que você imaginar, porque o meu foco é anti-negócio e redes. Então, o provedor de internet, cara, ele vai crescer até uma ideia. Mas chega um momento que vai ser mais difícil, ou ele vai estudar muito, só que se ele perder muito tempo estudando tudo aquilo, muito a fundo, ele pode, às vezes, deixar de estudar uma questão de negócio, né? Ou perder o time sei lá, entender como que o mercado está indo. Então ele pode simplesmente contratar uma consultoria, contratar gente que ajuda o cara a pensar nessas questões, entendeu? Igual E é difícil. os algumas no pop que a gente foi, que tipo, numa noite vocês É, arrumam o provedor do cara. às vezes, você já viu, tem aquelas. Tem uma fábula aí de que uma vez uma pessoa contratou um técnico para arrumar uma geladeira, né? Que queimou. O técnico chegou lá e o cara olhou a geladeira, tirou, pôs na tomada, viu a lâmpada e não resolvia o problema. E aí chamou o especialista chegou lá, é, abriu a geladeira, soldou um fio e resolveu R$ 300. Pô, mas só de cobrar R$ 300 só para soldar um fio? Não, não tô cobrando para soldar o fio, tô cobrando pela experiência, pelo tempo que eu levei para aprender que o problema tá. Para ir direto ao ponto onde está o seu problema, que era esse fio que precisava ser soldado. Perfeito. Não se trata do tempo que se leva ou do serviço, mas sim da expertise, entendeu? Com certeza. Por isso que o nosso serviço de consultoria chama Sage Experts, porque a gente vem de sabedoria, cara. A gente tem uma sabedoria coletiva na empresa e eu valorizo muito isso. Eu manjo muito de muita coisa, mas eu não sei de tudo. Mas o que a gente faz? A gente traz pessoas que saibam de coisas que já não saibam. E aí a gente vai aperfeiçoando nosso conhecimento através de curso, capacitação e trazer gente que entenda, entendeu? Tem muita gente na Sage que sabe muita coisa melhor do que eu e A equipe de vocês é top. eu não tenho constrangimento de falar que eu não sei de tudo e que tem gente na Sage que sabe muito mais do que eu de um monte de coisa. Eu tenho um puta de orgulho do time. Não, a galera sabe muito bem, a equipe da Sage é top. Existe alguma métricas, né, dentro do provedor? Você já falou algumas ali, do jitter, enfim. Mas existe algo que a gente tem que ficar constantemente monitorando no provedor para acompanhar essa redução? Vou usar a palavra latência, tá? Para reduzir essa latência em jogos. Tipo assim, um gráfico que o provedor tem que estar sempre de olho ali, nos apps grafana dele, que geralmente é o que ele usa, né? Que ele tem que ficar atento naquilo, naquela métrica. Tem um monte de coisa, na verdade, né? O que eu recomendo é que sempre o provedor tenha no monitoramento dele vários conteúdos sendo monitorados ao mesmo tempo. Então, tem muito jogador de Valorant. Cara, monitora Valorant, monitora Google, monitora YouTube, monitora Instagram. Tem uma dashboard no teu Grafana, no teu Zabbix, o PRTG, com tudo isso. Uma dashboard com tudo isso que gera alarme quando tiver um desvio muito grande. É até bom você ter vários ao mesmo tempo, para você identificar padrões. Então, por exemplo, se você só está monitorando uma única coisa e ela dá problema, você não sabe se é problema só com aquilo. Quando você tem várias coisas, você consegue ver, pô, cara, o Valorant está com problema. Aí você já sabe que o problema é específico. Se são várias coisas, você já sabe que, poxa, metade das coisas estão com problema, a outra metade não. Pode ser um trânsito meu, tá com problema. Um trânsito meu específico pode estar ruim. Por onde vem o tráfego, por onde vai o tráfego para esses conteúdos está afetado. Então é importante ter um monitoramento de várias coisas. É difícil citar uma coisa específica, porque depende muito de região para região, de perfil. Tem provedor que é muito B2B, tem provedor que é mais B2C. O provedor que é B2B, ele vai monitorar o Google Drive, ele vai monitorar o Microsoft Teams, ele vai monitorar esse tipo de coisa, vai monitorar o portal do Cefaz. E um B2B, ele vai monitorar jogo de rede social, ele vai monitorar IPTV, cara, IPTV pirata. Eu conheço um monte de provedor que eles fazem o seguinte, eles pegaram alguns IPTVs, e tem bastante, colocaram uma TV no NOC, eles deixam lá algumas TVs no NOC, ou uma TV dividida em várias telas, ou várias TVs, cada um com IPTV. Eles colocam ali 1, 2 ou 3 IPTVs e deixa 24/7 ali rodando IPTV. É o que tá rolando, se atrasando. Se travou o IPTV ali, eles já vêm e já fazem alguma coisa antes do cliente reclamar. Isso é muito simples, cara, não é difícil. É muito simples de fazer, talvez seja difícil de resolver. Mas se você achar esse problema, é muito fácil, entendeu? Eu vi muitos provedores fazer isso e é uma medida barata que resolve o problema para gastar R$30. Resolver o problema no cliente, né? Cara, eu tenho eu não sei se a gente vai agora
já fala da Riot Games? Não. Fala primeiro dos links. Ô, Riot, chama a gente, quer curiosidade. Explica aí, cara, porque só um resumo claro aqui, né? A gente precisa de mais servidores, o cenário ideal. A gente joga, vou usar Counter-Strike, vai, que é popular, todo mundo conhece. Tinha que ter servidores do Counter-Strike pelo Brasil todo, em todos os estados, se possível em todos os data centers do Brasil, se possível dentro do provedor. Aí o cenário seria lindo. Porém, não é isso que acontece. Geralmente nós temos um servidor aqui no Equinix e o cara está acessando ele lá de tal lugar, de longe, né? Porque não tem esse servidor lá. E como é que é? E aí, das jogos, né? Dessas empresas de jogos acabam colocando a culpa nos provedores e não neles, porque eles não querem distribuir. Isso, pelo que eu vi, foi até o que a Riot Games falou no podcast do Flow Games e tal, né? É absurdo, né? Não é um desconhecimento gigante, é uma ignorância, ignorância pura. Não conhecer do mercado. Né? Poxa, o negócio dele, né? Isso é bem absurdo mesmo. Como que o cara que trabalha com isso não sabe, mas sim, tem muito jogo que tem servidores regionais, né? Você tem lá servidor, até o Among Us, vai, que o Among Us tem lá servidores da América Latina, América do Norte, eles têm servidores ali separados por região. O ideal é que cada game tivesse servidores da região. Se o usuário que está no Brasil quer jogar na da Europa, o problema é dele, mas o jogo dá a possibilidade de ter servidores regionais e aí isso facilita muitas coisas. Você tem uma estrutura separada, descentralizada, que não tem como você combater a velocidade da luz, né? Que foi o que eu falei. Você tem daqui, cara, pro Acre, ela tem serra grande. Então não faz sentido, em muitos contextos, o jogador do Acre jogar no servidor de São Paulo, porque é longe, ela tem serra mais alto, vai dar. Eu preciso ver, mas no mínimo, vai ser no mínimo uns 60, 70 milissegundos, eu acho. Chutando por baixo, assim. Às vezes é mais perto ele jogar no servidor do outro país do que do Tá mais perto pra ele. Entendi. Então, sim, os servidores eles precisam. Todo conteúdo, quanto mais descentralizado, melhor. O poder da internet está na descentralização. Entendeu? Quanto mais descentralizada ela for, melhor. Aquele apagão que aconteceu na Europa agora, ele podia ter acontecido dos Estados Unidos, entendeu? Então, infelizmente, a gente não seria talvez tão impactado, porque a gente tem caches dos diversos conteúdos no Brasil e mais perto dos usuários. Então, Então isso também influencia, né? Ter esses servidores mais perto ajuda, mas então não é o tchan principal. Porque nós temos isso e eu quero também chegar na parte do link, né? Aonde o link que o provedor de internet contrata influencia na parte final. Que ele está contratando o link e esse link tem que estar bem conectado, né? Nos data centers, conexões internacionais, enfim, para que ele tenha de fato essas rotas, essas conexões, ou não. Ou tô fazendo perguntas aqui de leigo aqui, cara. Ou o provedor pode contratar. Olha a Síria, não tá falando. Isso é perigo? Isso é um perigo, hein? Chat GPT ainda? Alexa, acessar looks da Telecom. tem aqui mesmo? Não? Pra galera que tá em casa. Alexa, ele quer só em casa. Alexa, abrir site da Sage. Né? Alexa, quando vai mitigação? Da Sage. Da Sage, né? E também, e assim, ou o provedor, o ideal é ele contratar um link e esse link estar bem conectado, ou ele pode contratar um link e ele se conectar. Nossa, essa pergunta é boa. Antes disso, eu quero já tocar no assunto que é a questão do link P-Purge, que som aí imaginário popular, né? Eu vou chegar no que você vai falar, mas eu estou falando do link P-Purge. Ok. Como que a internet funciona? Só para relembrar, quem acompanha a gente entre os loucos já sabe, mas quem não viu os outros podcasts aí não vai saber, talvez não saiba, mas a internet ela é descentralizada. Não existe uma pedra de quartzo que fica nos Estados Unidos gerando clock, e você se conecta nela e você tem internet. Não é isso. A internet ela é uma grande conexão de muitas redes. Então você tem a rede da sua casa. Pedra de quarto. Cara, eu tenho isso na minha cabeça que eu pensava isso, tá?
Será que tem um gerador de internet que a pessoa se conecta lá, pega uma licença da Anatel estadunidense, e aí pronto, né? Não é isso. É uma coisa mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. Você imagina, uma empresa, a UOL, ela tem o site da UOL, ela é uma rede. A Riot, ela é uma rede de jogos, e aí ela tem lá o LoL, ela tem acho que o Valorant da Riot também, né? Acho que é. Ela tem os jogos, outra rede que tem os jogos dela. Isso são redes diferentes que são interligadas entre si. Aliás, primeiro, elas são redes separadas. Uma rede, outra rede. Inclusive foi assim que começou a internet. Vários conteúdos. Antigamente, nos primórdios da internet, não era a internet, eram redes separadas. Então, por exemplo, você contratava o site da. Você contratava. Não era um link da internet, você contratava o link da British Telecom. O que você tinha acesso? Aos conteúdos que estavam na rede da British Telecom. Aí eu vou contratar agora o link da Orange. Você tinha acesso aos conteúdos que estavam na rede da Orange. Só que aí eles começaram a interligar essas redes e começou a se criar o que a gente chama de internet. Então a internet são várias redes interligadas entre si. Então, primeiro, não existe esse negócio de internet pura. Não tem pureza. O que tem? Não tem o que se medir de pureza nisso, porque ela é separada, ela é distribuída, entendeu? Não tem o conteúdo original e outro que é cópia. Não tem isso. Conteúdo é conteúdo. E aí, os grandes players de conteúdo, como YouTube, Instagram, etc., Meta, eles têm uma coisa chamada de CDN, Content Delivery Network, ou seja, rede de distribuição de conteúdo. Essas redes, elas são, como que elas funcionam? Elas têm vários servidores chamados de caches, que ficam espalhados pelo mundo afora, em vários provedores, como PTT, enfim, em vários data centers. E os conteúdos estão nesses servidores, geralmente, tá? O servidor da Cloudflare, da Amazon, da Microsoft, do Google, da Meta, o conteúdo vem desses lugares. Quanto mais conectado você está a essas coisas, de uma forma mais próxima de você, mais separada possível, melhor. Então, quando o provedor ele fala assim, eu não quero que o meu link tenha PTT, eu quero nem cache, nada, eu quero link IP puro. Não existe isso. Mas quando você pede isso, do outro lado o cara pensa o seguinte, eu não posso anunciar esse cara para o X de São Paulo. Eu tenho que anunciar ele lá agora só para os outros lugares, para o meu trânsito. E isso é um pedido muito ruim, porque você está pedindo para aumentar a latência, você está pedindo para diminuir a qualidade, entendeu? Você tem que pedir o contrário. Cara, me anuncia para tudo que você puder. Cache, PTT, PNI, o que você tiver, para que você me anuncie para todo lugar. O quanto mais próximo tiver o conteúdo de mim, melhor, entendeu? Então não existe conceito de pureza em trânsito P. Na cabeça do cara, isso vai ficar mais barato para ele o link? Não, vai ficar melhor. Entendi. Eles acham que o cache, o X, só para baratear custo. De fato é para baratear custo, mas é para baratear e aumentar a qualidade ao mesmo tempo, entendeu? Então, quando ele fala, não, você tá me anunciando pro PTT, ó, tá vendo aqui? Cara, deixa eu falar agora, interromper aqui. Experiência real, galera. Eu vivi muito isso. Eu ouvi falar muito nisso. Muito provedor de internet. E principalmente aqui em São Paulo, isso alguns anos atrás, do IP puro. O cara queria o link, eu quero um link puro. Ele não queria conectado em nada. Era justamente isso. Tipo, era ele como ele queria a internet sem tá passando pelos PTTs, sem ter o conteúdo próximo. Isso foi muito real, isso aconteceu muito. Isso acontece ainda? Acho que não é possível não. Acontece. Porque assim, vai vir de um cache, vai vir de algum espaço. Porque a internet ela é assim, ela é distribuída. Ela não vai buscar na pedra de quartzo dos Estados Unidos porque ela não existe, entendeu? Sim. Então quando ele fala assim, fulano net, meu provedor, eu, sei lá, Algar, eu não quero que você me anuncie para nenhum lugar, eu quero pulo. O que a Algar vai fazer? Ela pode fazer. Ela fala, tá bom, então não vou te anunciar para ver o cache, nem PNI meu. Ela vai mandar o cara buscar o conteúdo lá dos trânsitos dela. Aí vai vir de algum cache, ou de algum X, só que mais longe. Às vezes você nem sabe de qual cache que tá vindo, vai vir de um mais distante, que isso vai aumentar a latência, vai diminuir a qualidade. Então acontece, cara, quando você pede trânsito IP puro, você tá abrindo no mão. Da Valve, que também tá no X, de São Paulo, no Rio de Janeiro, eu creio que de Fortaleza também. Todos os conteúdos estão lá, aquela latência mais baixa, mais grossa, mais barato, tudo ao mesmo tempo. Mais barato é o melhor. Isso ficou muito claro para mim agora, eu entendi muito bem. E por isso que eu já te interrompi, já tá com dispositivo. Nossa, quanto provedor eu já não ouvi pedindo link puro. Pois é, cara.
E se você falar de pureza, vai pura que se você anunciasse para todo lugar. Se você for inventar o conceito de pureza, vai ter que ser ao contrário, entendeu? Quanto mais anunciado, mais puro. Era tipo assim, não, é 50% PTT e 50% link puro. Você já ouviu falar isso? Já ouvi. É porque o cara ele pensa o seguinte: se o meu fornecedor está me anunciando pro PTT, ele está gastando menos. É verdade. Só que essa parte é verdade. Só que ele pensa outra coisa: se ele está gastando menos, é pior. E não é. Ele está gastando menos e é melhor para você e para ele. Ah, mas e se eu quero usar o meu PTT também? Tudo bem. Se eu anunciar para o seu provedor, ele vai te anunciar para o PTT, que você também vai anunciar o PTT. Só que o seu PTT vai ganhar porque o ASPF do BGP ele é menor. Então tá tudo bem. O BGP vai resolver isso. É interessante, agora eu vou te fazer uma contra... É interessante ter alguma coisa de puro? Não existe o puro. Não, eu sei, não existe o puro, né? O cara vai te jogar para mais longe, no caso. Então nem o cara nem deve abrir a boca para falar uma besteira dessa, então, né? Não, eu quero estar conectado em tudo que você tiver. Esse é o que eu tenho que pedir. Assim, o puro seria o seguinte: eu não quero que o provedor ligado direto a mim me anuncie para nenhum lugar os seus trânsitos dele. Não consigo achar um contexto onde isso seja útil. O que você pode pedir é o seguinte: eu quero uma community BGP para não me exportar para algum lugar. Ou eu quero que você não me exporte para outro lugar. Por alguma razão específica, às vezes você pode precisar disso. Mas são coisas pontuais por uma razão específica. Por exemplo, o cache, esse node desse cache do Google, desse meu fornecedor, está com problema. Aí eu quero que você não me exporte para ele. Mas você vai não exporta para nenhum PTT. É absurdo isso. Se você fizer isso, vai piorar tudo. Entendeu? Entendi. E às vezes o cara ele tem essa impressão, porque uma vez alguém viu algum problema acontecer com cache, com PTT, ele supôs que tudo que não é puro é ruim. Entendeu? Entendi. Então é basicamente isso. Você vai dar um corte, hein? Vai dar corte. Espero que você tenha visto esse corte, cara. É muito importante. Se for falar de teor de pureza, o teor de pureza ele é quanto mais conectado, melhor. E aí eu posso falar, o meu link é o link mais puro do mundo. A gente é muito bem conectado. Aí, pra você ter ideia, cara, onde a gente opera o nosso Superbin Center, o nosso link hoje, ele é o quarto ASN, quarto backbone mais bem conectado do Brasil. E ele é o top, eu acho que 40. Ele flutua entre 40 e 35 a nível mundo. Caramba. Então a gente opera a nossa. E isso é o ranking de conectividade. Assim. Se for medir nível de pureza, isso é péssimo. Isso tá puro. É super impuro, o que é ótimo. Caramba, interessante isso, cara. Isso. Mas beleza, continua aí. Eu tava tirando essa dúvida aí, então, da pureza e tal, mas entendi agora. Não, mas esse ponto que você tocou foi ótimo. Mas assim, então, o provedor está com problema. Ou um problema, ou ele quer melhorar a questão da latência pro jogo, ou pelo pacote de latência ou jitter, para o conteúdo específico. E aí ele diagnostiquei, não é o Wi-Fi do cliente, não está dentro da minha rede, é meu link IP. Né? Só que aí ele esquece uma coisa, a gente tem outro problema. Geralmente a gente tem dois links IPs, né? Falando da internet. Ele vai ter o link A e o link B. A internet não é simétrica. O tráfego ele sai por um caminho e ele pode voltar por outro totalmente diferente. A internet ela não é simétrica. O pacote vai para um lugar, ele pode voltar pelo outro. Isso não tem nenhum problema, tá? Isso é super normal. Existe um mito de que a assimetria é ruim. E a assimetria não é ruim. Ela é natural, a internet ela funciona assim. Por que ela funciona assim? Existem sistemas autônomos, os ASNs. Eles são autônomos, soberanos, sobre para onde eles enviam os pacotes deles. Para onde eles enviam, não para onde eles recebem. Porque quem define por onde você vai receber o conteúdo é o conteúdo. O conteúdo decide por onde ele vai enviar, você decide por onde você vai enviar. Então você manda no seu upload. No seu download, você só influencia. Você não tem poder de decisão total. Então, por exemplo, se você pode criar uma rota e tentar mandar pacote pro Google. Só que se o Google quiser mandar pacote para você, tu vai mandar. Você escolhe mandar. Eu posso enviar, mas eu não tenho garantia de que eu vou receber, tá? Então, quando a gente vai fazer um troubleshooting ou analisar onde está com problema, onde eu posso melhorar, você tem que analisar o sentido do upload e o sentido do download. Não só uma coisa, você tem que analisar as duas. E aí começa a ficar difícil, tá? E aí o cara tem que saber um pouco de BGP para poder testar e avaliar isso. Ou ele tem que ficar até o final desse podcast, que ele vai fazer.
Então, como é que você faz? Poxa, eu tô com a latência. Eu quero saber se minha latência pode melhorar pro jogo. Tá 50 segundos, o jogador tá reclamando. Primeira coisa que você tem que saber, qual é o IP real que o jogador tá usando para jogar. Algumas redes malditas, que nem a da Riot, ela bloqueia esse MP e aí já vai dificultar um pouco. Cara. É uma maldita também. Isso, no caso, não influenciaria nada pra eles lá, né? Por exemplo, a Riot. Ela tá só complicando mais o trabalho. Ou eles fazem isso por uma questão de proteção do tipo, sei lá. Muitos fazem por uma questão estúpida, que é a questão do ping da morte. E antigamente existia o ataque que é o ping da morte, que não existe mais, isso daí não causa nenhum problema. Muitos fazem por ignorância. Alguns poucos fazem por alguns motivos de segurança legítimos. Que eu suspeito que, pelo nível de conhecimento da empresa, não é o caso da Riot, tá? Eu tive recentemente com um colega do Banco da Amazônia, então um abraço para ele, obrigado. Ele me chamou depois de uma palestra, eu falava que todo mundo fazia isso, era por ignorância. Aí ele me chamou depois da palestra e falou: deixa eu te explicar, eu faço, mas é por outra razão. Legal. Aí ele me explicou, ele falou: putz, entendi, é uma razão legítima. Mas assim, o caso dele é um ou outro fora da curva, geralmente é por ignorância. Eu converso com empresas que fazem por ignorância e. Então eles fazem por desconhecimento. Eu não sei como é que funciona, eu vou bloquear e é isso. Por preguiça, por desconhecimento. Então é um pouquinho mais difícil em jogos que bloqueiam o ICMT, mas tem outras coisas que você pode fazer, como por exemplo fazer um teste de latência por TCP. É possível você fazer um TCP ping, ou você achar um outro IP vizinho da rede, por exemplo, um 10/24, se você achar um IP vizinho nele, você pode fazer assim. No caso de empresas como a Riot que bloqueiam o ping. Outros servidores não bloqueiam o ping. Aí você vai ter que achar o IP do servidor. Não é igual o IP do site, é o IP do servidor que você joga, é outro IP. Se você tem que digitar o IP para acessar, é fácil. Você pega ele e usa ele como teste. Mas alguns não, alguns você dá 2 cliques e entra. Aí nesses, ou você vai ter que olhar na documentação lá do site, se tiver, que também muitos não tem, ou você captura pacote, dá um torch na interface e confirma que aquele é o IP do jogo. E aí, primeira informação você vai ter que achar o IP para testar, e você vai ter que passar por essa etapa. Ok? Até aqui deu Ok. Achando o IP... Isso a gente tá falando de um jogo só. Um jogo específico, não é que vai valer para todos os jogos. Tá falando, usando um exemplo de um jogo só. E um jogo só. E assim, para você melhorar para todos eles, você vai ter que fazer esse processo para os principais jogos, de um trabalho um pouco de formiguinha, que você tem que fazer, é inevitável. Você tem que fazer esse trabalho de formiguinha, né? Para resolver isso. Existem algumas soluções que automatizam, só que elas automatizam só no sentido do upload. Elas não fazem a manipulação do download também. Então, não resolve o problema sempre. Isso é caríssimo. Essas soluções muito caras. Enfim. Então, descoberto o IP do jogo, aí você vai começar a fazer os testes. E aí eu vou mostrar para você. A gente vai disponibilizar. Vai ter o link na descrição para vocês, galera. Vocês podem baixar de graça essa planilha. Na verdade, pode usar ela web ou baixar, fazer uma cópia dela. E você mesmo fazer isso em casa. Você está vendo minha tela bem aí, tá? Deixa eu dar um zoom para melhorar ainda mais para quem tiver assistindo. Arruma meu ping. Arruma meu ping. Programa Arruma meu ping, galera. Hoje eu vou. Hoje a gente fala. Vai falar ainda. Vou falar disso. Aqui nessa planilha, a gente já compilou alguns dos principais jogos que o pessoal joga mais. Então tem aqui Valorant, League of Legends, Counter-Strike, Fortnite, Dota. Tem alguns dos principais jogos aqui. E eu fiz essa planilha já pensando numa empresa que tem 3 links. Quando eu falo link, nesse contexto, pode entender como o link ou o IX, tá? O PTT, alguma coisa assim. Puro. Link puro, outro bem sujo, né? Cheio de tranqueiras de cache, de X. E eu coloquei aqui como A, B e C. Então vamos supor que você tem um link A, link B e link C. Que não é o caso de todo mundo. Geralmente as empresas vão ter o link A e link B, só uns 2 links. Como é que eu recomendo que você comece, você que vai testar isso em casa? Separe 1/24 para fazer teste, tá? De preferência sem clientes, ou se tiver cliente, faça isso numa janela de manutenção para não ter muito impacto, enfim. E aí o que você vai fazer? Vamos começar testando mexendo com o download. Você vai pegar esse /24 e você vai anunciar para o seu link A. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o teste, você vai mudar o upload através de rota estática mesmo daquele IP que você viu,
Você vai criar uma rota estática para o seu link QA também. E você vai fazer um teste de ping, testezinho de ping simples, deixa eu limpar meu terminal, para o IP do servidor. Vamos supor aqui que o servidor seja o 1.1.1.1. Tá. Quanto maior a amostragem, melhor. Eu vou colocar aqui 10 pacotinhos só, mas quanto mais você fizer, melhor, tá? E eu vou deixar esse ping acontecer aqui. Quanto mais quanto, por exemplo? Joga um número top aí. 100? Quanto mais realmente melhor, porque você tem uma amostragem maior. Tá. Mas vamos falar que a partir de 100 já... A partir de 100 eu acho que é um número já razoável, tá? Para facilitar aqui, o que eu recomendo você faça? Copie o resultado final aqui da sua estatística, ou só você pode copiar toda a estatística, pode colocar tudo isso daqui, tá? Então vamos colocar esses resultados. 0% de packet loss. Se você quiser ser caprichoso, copie só o packet loss, só a latência média e só o jitter, tá? Mas como eu não sei que sistema operacional o pessoal que vai testar em casa vai usar, se é Mac, Linux ou Windows, para facilitar eu vou copiar essa linha e vou colar aqui. O que isso significa? Eu fiz o teste para o Valorant com o download pelo link A e o upload pelo link A também. Qual que é o próximo passo? Eu vou agora, lembra a rotina estática que eu fiz desse IP para o link A? Eu vou acessar meu BGP e vou mudar. Vou colocar essa rota estática agora para o link B. E eu vou repetir o mesmo teste de 10 pacotes e vou colocar ali. Perfeito. Então, vamos esperar aqui. Não tem fórmula mágica, é um trabalho. Aí o cara tem que pegar, fazer, né, um por um, dedicar um tempo dele. Existem técnicas. Ops, morri tudo. Existem técnicas que você. Quando a gente está falando de coisas gerais, você não precisa fazer tudo isso para todos os conteúdos, é óbvio, não é nem viável. Mas existem técnicas como o que a gente faz na Sage, que o Ayub é uma fera disso. O Ayub é o apelido do Ayub, para quem não sabe, é o pai do BGP. Sim. Porque ele entende muito de geografia na internet, que a gente chama de telegeografia. Então, por exemplo, teve uns técnicos que ele faz, ele sabe que, cara, o provedor ele tem um link da Algar e um da Sparkle. E a da Algar é ótima para conteúdo nacional e da Sparkle é ótima para conteúdo da Europa. Então, através de BGP Community, ele dá preferência para tudo que é da Europa pela Sparkle e tudo que é do Brasil ou do América do Sul pela Algar. E aí, com isso, já vai melhorar uma porrada de coisas. Só que para conteúdos críticos, assim, que nem jogo online, que tem muita demanda, muito usuário reclamando, é bom você fazer esse tipo de trabalho uma vez, sei lá, por período, a cada 6 meses, de tempo em tempo, quando você achar que precisa melhorar. Se você quiser entregar um trânsito premium, a gente está hoje numa época, cara, que o usuário deve estar brigando por qualquer milisegundo, por qualquer real. Sim, é verdade. Então isso daqui é uma diferença, mas no final hoje eu vou lançar o meu ping pra galera que tá assistindo a gente. Então, daqui a pouco eu falo disso. Tá bom. Então eu testei, cara, o download pelo link A, com o upload pelo link A e o upload pelo link B. E depois eu vou repetir esse mesmo processo com o download pelo link B. Vou pegar aquele /24 que estava anunciado para esse link, vou anunciar para o link B e vou repetir a mesma coisa. Eu vou mudar a rota estática para o link A, mudar a rota estática para o link B e anotando o resultado. Cara, quando eu terminei isso, eu vou achar qual que é a melhor combinação para isso daqui. E eu achei a melhor combinação, é só eu agora transformar isso em filtro no meu BGP. Seja por community, por local pref, por weight, por parâmetro que a sua rede costuma utilizar, de acordo com... E aí eu não vou entrar nesse detalhe porque teria que dar uma aula de BGP, mas assim, escolhi qual que é o melhor caminho de upload, cara, você vai colocar um filtro preferindo a rota, aquelas rotas daquele ASN, por aquele determinado conteúdo. Achei que o meu melhor caminho para o download é um determinado link, você vai deixar aquele /24, onde você tem mais clientes daquele jogo anunciado para aquele link. Deu pra entender a lógica dessa planilha? Entendi perfeitamente. Só que aí tem um problema, né? Puxa, eu não tenho. Eu não tenho ASN. E aí, o que você faz? Tem muito provedor que assiste a gente aqui que não tem ASN, não tem como ser. E o cara faz? Aí, se ele não é um sistema autônomo, ele não tem como manipular. Se ele só tem 2 links, ele vai mudar todo o conteúdo para um link ou todo o conteúdo para o outro. Ou todo o usuário para um link ou todo o usuário para o outro. E aí ele pode chamar a gente, que a Sage tem um serviço chamado Easy ASN, que a gente consegue entregar para o cara bloco de IP, ASN, para ele poder navegar na internet como sistema autônomo. Pô, acabou o MTV4, não tem condição mais, mas a gente consegue fornecer esse para o provedor
o sistema autônomo para ele, um bloco de PV4, um bloco de PV6 para o cara poder usar Que legal. e poder ter essa possibilidade de vender o link frame, entendeu? Entendi. Aí ele já consegue trabalhar mais personalizado, fazer essa configuração personalizada, né? Exato. Porque assim, cara, vamos supor que você garantiu, por exemplo, a galera que tá assistindo a gente, é de cidade pequena, às vezes, no interior. Ele conhece quem são os fornecedores de link daquela cidade. Se ele garantir que ele tem a melhor combinação para Valorant, League of Legends, Counter-Strike, Tom Clancy's, Call of Duty, Free Fire, Fortnite, Dota, Street Fighter e WoW, ele já pode bater no peito e falar com certeza, cara, meu link é o melhor link da cidade para jogos. Ele tem certeza, cara. Se ele fez isso, ele tem certeza que o link dele é o melhor pro jogo. Entendeu? Ele pode cobrar R$10 a mais para jogador, R$20, R$50 a mais, dependendo do nível do cara que tá tratando. Porque o link dele é um link premium para jogo, entendeu? O cara vai contratar e vai ficar satisfeito com aquilo. Você imagina quem joga mais jovem, adolescente, o cara chegando lá, falando, pô, quanto que é a tua latência? Minha é 40, e a tua? A minha é 20. O cara, pô, sai do outro jogo. A minha é 20, a sua é 50. Esse burburinho, cara, você consegue trazer cliente, você consegue parar aquela briga desgraçada por preço, por real na fatura, entendeu? Você pode ter um produto premium desse. Então, assim, tô dando a ferramenta pro cara que tá assistindo a gente. E é assim que você faz. Não tem o ASN, chama a Sage, procure, pede, fala, eu quero saber do Easy ASN e a gente vai ajudar você com isso. Eu demorei pra vir nesse podcast, porque não sabe, demorei, né? Já era pra ter vindo aqui falar disso faz tempo, porque a gente tava moldando todas essas coisas. Tem outra solução que é o Painkiller. Painkiller, ele é uma tradução, ele significa em inglês analgésico, né? Porque ele não vai resolver o seu problema, ele não vai resolver o problema do seu link, ele vai resolver o seu problema, ele vai aliviar a sua dor. Que é o quê? Eu fecho uma VPN com o provedor, e aí dentro dessa VPN ele vai usar só para navegar para os conteúdos que ele tem problema. Então, pô, o LoL aqui é ruim, o World of Warcraft é ruim, ele pode usar o meu link só para esses conteúdos, que é uma quantidade pequenininha de banda. Só que, cara, eu sou o quarto ASN mais bem conectado do Brasil, sou o top 30 do mundo. Ele vai, pela minha rede, eu garanto que ele vai conseguir usar a melhor rota possível. E se tiver algum problema, ele pode me chamar, que eu tenho poder de manipular. Se ele não tiver com o link dele, eu tenho poder de manipular do meu lado. Eles vão resolver 100% o problema do cara. Eu vou resolver. Eu tenho uma dúvida, cara. Acho que ela não acaba sendo tão técnica, mas é uma dúvida mais curiosa agora. Os jogos agora, eles estão começando a ser multiplataforma, né? Eu jogo pelo computador, o meu amigo joga pelo Xbox, o outro joga pelo PlayStation e o outro joga por algum outro portátil. E se bobear, alguém entra ainda pelo celular, né? Esses games multiplataforma que está sendo lançado hoje em dia, eles sofrem o mesmo problema? É diferente? É igual? Dá para resolver para todo mundo? Ou até falando da galera que está na mesma rede ali. O cara que joga no Xbox e o cara que joga no computador, né? Quando a gente resolve isso, a gente resolve para os dois? Depende do jogo. Tem jogos como o FIFA, que ele fez o cross, não tinha, agora ele fez o cross-plataforma, né? Que eu tô jogando no PlayStation, você no PC, a gente joga junto. Aí é o mesmo servidor, se resolver para um, resolve para os dois. Legal. Agora, dependendo do jogo, ele muda o servidor de acordo com a plataforma, e aí você tem que resolver para as duas. Tá? Às vezes é o mesmo jogo, só que um é PlayStation, outro é só um... E aí, às vezes, uma plataforma usa um servidor, outra plataforma usa o outro. Depende do jogo. Entendi. Mais uma curiosidade aqui. Eu e meu amigo, a gente joga o mesmo jogo, porém eu uso o provedor muito bom e ele usa outro provedor de internet. Sabe? E a gente joga ali, interage no mesmo jogo, mas a gente mora em cidades diferentes, enfim, né? A minha pergunta porque eu sei que o que você falou, tem jogos que fazem rotas diferentes, né? Parece que, por exemplo, a Claro faz uma rota muito maior para um jogo do que o meu provedor. Eles fazem rotas diferentes, né? Fazem. E, infelizmente, uma boa parte das coisas você consegue resolver, outras partes, outras questões não. A Embratel que você citou é um bom exemplo que... Depois a gente deixa aqui um corte do Ayuba explicando sobre isso no outro podcast que a gente teve. Mas tem algumas questões de roteamento que foge do seu alcance resolver. Às vezes você tem que trocar de link.
Ou chama a gente ajuda a resolver de um jeito ou de outro, entendeu? Consegue. Tem caso que é muito complexo mesmo e não é a maioria dos casos não é tão difícil de resolver. Uhum. Aliás, não é pra gente, né, mas o provedor pode ser, mas a gente tem solução pra tudo. Uhum. O cara não tem ASN? Cara, eu tenho ISN. O link não é bom mesmo, não tem o que fazer, não dá pra trocar, eu tenho Painkiller. Uhum. E aí, não, eu tenho link, tenho 2 links bons, eu tenho ASN, mas, pô, eu não sei fazer isso. Eu tô com um consultor aqui há 5 anos, o cara nunca. Eu já pedi pra ele nunca aceitou fazer. Acontece também, o provedor já pediu, o consultor ele não tem uma metodologia, porque isso aqui é metodologia. Sim. Eu apresentando aqui, torna muito fácil, dando uma planilha na mão. Mas para chegar nessa ideia, dessa metodologia de fazer teste assim, é mais difícil. E aí a gente criou o Arruma Meu Ping. Então a gente tem o Arruma Meu Pop, né? Que são Arruma Meu Pop. do Arruma Meu Pop a gente fez o Arruma Minha Caixa. Você já arruma minha caixa. Arruma Minha Caixa, que é o serviço que o provedor contrata a gente para fazer um serviço pontual para arrumar o BGP, o BNG, o CGNAT. Uhum. Agora tem o Arruma Meu Ping, que é para fazer esse serviço de formiguinha aqui. Se o cara vai chamar a gente, cara, eu quero tornar o meu link premium para jogo. Né? Eu posso ajudar vocês a fazerem essa conta, quanto vocês podem ganhar mais que ter um link premium. E aí a gente vai fazer esse trabalho de formiguinha, de coletar os IPs dos jogos que você precisa, porque varia também, tá? Uhum. Então, de acordo com a região que você está usando, pode ser que o IP seja um ou seja outro. Eu vou ajudar o provedor a coletar os IPs dos servidores, eu vou ajudar ele a achar um bloco de IP, aí eu vou capturar pacote se precisar para achar qual é o IP do jogo, e aí a gente vai fazendo esse teste, a gente vai fazendo essa análise aqui, e depois que a gente terminar de escolher a melhor combinação, a gente vai configurar isso via BGP, a melhor combinação possível para o cara ter o melhor link da região dele do que ele tem. Perfeito. E dá para melhorar a experiência também em lançamentos de novos jogos? A gente tem um jogo que tá para se anunciar, o lançamento dele, tá todo mundo esperando, que é o novo GTA, cara, o GTA 6. E esse, quando sair, o jogo vai custar R$1.000, da Rockstar, né? Rockstar. E vai ser assim, eu acho que vai ser o maior lançamento da história dos games. A gente tá falando de algo, acho que um lançamento que nunca foi visto na história dos games vai ser, acho, o lançamento do GTA 6 mundial. Acho que vai travar muita coisa. Muita gente que não tá preparada, com certeza vai dar um gargalo. Dá para se preparar com o lançamento de um novo jogo, e é um jogo muito pesado. 95% e burst. O negócio é você ter links IP com 95%. Trânsito IP, não X, ou com bastante sobra de capacidade, ou com percentil. Vai ter picos, igual acontece. Sabe o que acontece muito também? Pico durante jogos de importância da Libertadores, final de novela. O provedor vê muito consumo e fala, cara, o que tá acontecendo? Toda quarta noite tem um pico de consumo. É IPTV, cara, é jogo brasileirão. O pessoal baixando no IPTV. E aí, se o teu link tá apertadinho, pô, eu tenho um consumo aqui de 4.8 GB, eu tenho meu link de 5. Cara, num pico desse, você vai ficar no gargalo, vai ter jitter, perda de pacote, latência alta. E se você tem um burst, um link com percentil, você naqueles períodos vai consumir o que precisar, 5 GB e meio, 6, 7. Acabou aquela 1 hora, 2 horas, tudo bem, volta ao normal. Geralmente você nem vai precisar pagar o excedente. Só de ter o 95% você já evitou o gargalo. Cara, então, por muitas vezes, o provedor que está assistindo a gente aqui, trazendo um pequeno resumo aqui. Muitas vezes, o cara que está assistindo o nosso podcast, ele pode resolver o problema dos games dele com o que ele já tem ali, com o que ele já tem funcionando, sem precisar comprar uma caixa nova, sem precisar fazer um grande investimento de equipamento, apenas com algumas estratégias que a Sage tem, e na hora ele já sente o resultado. A maioria das vezes, entendeu? Porque quando o problema ele é interno, ele não vai afetar só um jogo, o problema vai resolver rápido. Se o problema está no CGNAT, ele vai afetar tudo. Se o problema ele está no Wi-Fi do assinante, ele vai reclamar de um monte de coisas. Quando o problema é com o trânsito, às vezes o problema pode ser só para um ou outro conteúdo, ele pode ser só para um jogo, ele pode ser só para a bendita da Riot, pode ser só um problema para Valve. E aí esse é um problema que às vezes é um pouco mais difícil de resolver, então é importante ele pode chamar a gente e a gente consegue resolver esse problema pontual. Um cara, quando é muito grande, a gente tá falando de um provedor aí de 50 mil assinantes, e ele tá sofrendo com problema nos jogos.
ele tem eu sei que tudo tem uma programação, né, para ser feito, mas existe uma parada para que essa melhora seja feita. É uma curiosidade. O meu provedor vai precisar parar o meu provedor por uma madrugada para fazer alguma atualização, algo do tipo. Não, dificilmente. Eles são bem intolerantes e a paradas, eles levam muito a sério a disponibilidade, muito, muito, muito. A gente já teve alguns provedores grandes, você não tem ideia, cara, quando alguma coisa sai do ar, meu amigo, as pessoas ficam desesperado. Com a calinha vermelha da sexta. O pessoal entra em parafuso quando alguma coisa acontece. Então eles fazem o máximo on the fly possível, sem parar possível, testa em um ambiente de homologação. Geralmente tem um bloquinho de IP reservado para teste. E depois, antes de mudar alguma coisa em produção, eles testam. E para testar existe uma coisa chamada GMUD, que é janela de manutenção. Eles marcam uma GMUD. O que é essa janela de manutenção? Eles já têm programado o que vai ser mudado, qual é o horário que vai começar, qual é o horário que vai terminar, se der errado, como que faz para voltar, e quem vai voltar e qual é o horário final. E já tem marcado a segunda janela de manutenção para caso a primeira dê errado. E se esse provedor precisar de ajuda com isso, chama a gente, que a gente ajuda a implementar. Isso é importante em provedor. No Brasil, a gente tem uma cultura, e isso é a parte ruim que a gente tem aqui no Brasil, de não levar, não tratar com tanta criticidade, com tanto processo, não tocar o provedor com muito processo. Existe uma coisa chamada ITIL, já ouviu falar? ITIL é um framework de boas práticas de tecnologia. Ele não se aplica para redes, não se aplica para provedor, ele se aplica para tudo de tecnologia. E aí ele fala sobre muitas coisas de boas práticas que você pode aplicar em qualquer empresa de tecnologia para melhorar processos. Por exemplo, o GMUD é uma coisa que é citada em ITIL. Então, a GMUD é uma coisa de ITIL. Outra coisa que ele fala sobre gestão de incidentes, gestão de problemas, requisição de mudança. E quando o provedor traz essas questões de ITIL, de boas práticas para dentro dele, ele se torna uma empresa muito mais disponível, mais robusta. Só que o provedor ele não costuma pensar nisso, cara. Ele pensa, cara, como é que eu melhoro a fibra? Como é que eu melhoro o LT? Ele não olha para esse lado da tecnologia que outras empresas olham, entendeu? Cara, quando você pega uma empresa que nem é de tecnologia, uma indústria, um órgão público, eles costumam olhar para essas coisas. Eles não estão muito preocupados com detalhes, eles estão preocupados com esses frameworks de segurança, de tecnologia no geral, e eles seguem um modelo que já é pré-estabelecido, é usado internacionalmente para dentro da empresa, e aí eles têm muito menos paradas. Não, perfeito. Você tem mais alguma coisa para apresentar no QC pra gente? Tem uma coisa que eu esqueci, que eu ia mostrar. Tem um ponto específico. Às vezes, o nosso problema o provedor ele tem dificuldade de saber. Assim, bom, sempre o primeiro culpado do problema é o provedor, né? O cliente ele nunca pensa que o problema pode ser o conteúdo. E o provedor também às vezes esquece de pensar que o problema pode não ser ele. Então a primeira coisa a se fazer quando algum conteúdo está com problema é ver esse problema na geral, né? Isso é era para ser muito óbvio, mas não é. E aí como é que você faz isso? Você tem um jeito tradicional que todo mundo faz, testa no 4G, testa no 5G, testa com outro link. E aí tem outras dicas adicionais que eu dou. Uma é olhar a lista caiu. Já ouviu falar na lista caiu? Não. A lista caiu é uma lista de e-mails que você se inscreve nela e o pessoal costuma reportar quando tem algum problema massivo. É tipo aquele Down Detector ou não? Tipo o Down Detector que eu vou mostrar aqui, mas a lista caiu, ela é por e-mail. É parecido com o Down Detector e ele é um pouco mais comunitário. Não, eu conhecia. Como é que eu faço o cadastro nessa lista? Você pode pesquisar por lista caiu no Google. Lista caiu. Ele vai pedir o seu e-mail, você vai digitar, depois vai chegar um e-mail, você confirma e pronto, você tá lá dentro. Caiu, ele já recebe ali. O que as outras pessoas reportam. Legal. Então o que você pode fazer? Pô, eu tô com dúvida se esse serviço tá com problema só pra mim. Manda um e-mail pra lista caiu. Pessoal, eu tô com problema nesse jogo. Alguém mais? A galera vai te respondendo. E outras pessoas também fazem isso, você fica inteirado em tempo real. Tem a lista caiu, que ela é especificamente pra caiu, coisas que caíram. Tem a GTER, que ela não é disso, mas as pessoas também falam de problemas. GTER é exatamente igual, só que a GTER é mais para outras questões. Por exemplo, o que vocês acham do Juniper MX204 para esse cenário? Alguém já enfrentou incompatibilidade
nessa família BGP com roteadores Nokia, é uma lista que se trata questões de engenharia de rede, mas também fala muito de problema. Então eu recomendo a lista Caiu, GTER e o próprio Down Detector, que eu vou mostrar na tela. Você já conhece, mas talvez tenha gente que não conhece. Cara, assim, eu tenho tanto contato de provedor no WhatsApp, e às vezes quando eu vou olhar o estado, diariamente, tem o print do Down Detector lá mostrando que caiu, assim. Tem provedor que ainda não sabe, que ainda não conhece o Down Detector. É, E o Down Detector é uma fonte confiável. ele é uma fonte confiável, porque ele é comunitário, né? Ninguém tem muito interesse em fazer um hate dizendo que alguma coisa está fora. E são várias pessoas que reportam, então, Ah, é legal. se muita gente reporta uma mesma coisa, dá pra gente falar que é confiável. Então, como é que funciona? Você abre o Down Detector, você pode ou vir aqui e ver como é que tá tudo, que não faz muito sentido, ou você pega um conteúdo seu que tá com algum problema e pesquisa por ele aqui. Vamos pegar WhatsApp. Dá pra pesquisar certinho. Você pesquisa e você vai ver o gráfico. Então, ó, nesse momento, o gráfico está estável. Aqui não tem nada muito que salte aos olhos. O Itaú tá meio laranjinha e não é uma preocupação. Cadê o Itaú do Sul? À direita, no canto superior. Não. Quando tá vermelho, um negócio que... Exato. Ou quando você tem um pico muito grande no gráfico. Cara, para ser sincero, eu acompanho o Down Detector, eu sempre acompanho quando o pessoal posta vermelho. Mas explica para nós, então, como é que funciona o gráfico dele aí? Quando que tá bom, quando que tá ruim do gráfico? Eu costumo abrir ele assim. Eu nem olho pela cor do gráfico, tá? Eu da mira. E o pessoal que está assistindo a gente, que tem bastante experiência também, contribua com um comentário que é interessante. Mas eu costumo olhar a quantidade de queixas sobre o problema com o conteúdo. Então, por exemplo, eu abri aqui sobre o PicPay. Ele tá vendo que a queixa ela não varia muito mais do que 5 nas últimas 24 horas. Sim. Quando alguma coisa está com problema, você vai ver que vai ter que 100 mil, 5 mil, 10 mil. E o gráfico ele vai ter uma variação muito grande. Pô, a partir das 6 horas da manhã ele subiu para 3 mil. Aí é óbvio que está com algum problema, entendeu? Eu olho por essa variação abrupta no gráfico e pela quantidade de queixas. Vou pegar outros conteúdos para você ver. Ó. O PicPay estava falando de coisa de 5. Vou pegar Receita Federal. Olha lá também. 5. Pouquinha coisa e não teve nenhuma variação muito abrupta. Vamos olhar aqui, por exemplo, Banco do Brasil também. Ó, ele fica aqui na média de 5, tem um pico de 10, teve um horário aqui perto das 9 que quase chegou nos 20, mas é muito pouco, né? Feliz ou infelizmente, não tem nada agora que esteja com algum problema. Uma dúvida. Esse 20 provavelmente seriam 20 pessoas que reportaram um problema? Exato. Tá. Porque você mesmo consegue reportar aqui, né? Ó, selecione, estou tendo problemas com o Banco Itaú. Você reporta se o seu problema no login com o aplicativo móvel, operação, internet banking, Pix ou outros. São as pessoas que comunitariamente vêm aqui para ver se está com problema, e aí ela reporta já se deu, está com problema. Também tá, deixa eu avisar que tu também tô. Exatamente, é legal. Funciona. Legal. A Down Detector é bem famoso, pessoal. A gente vai deixar na descrição também para vocês. Exato. Acessar aí. Então é assim que a gente. Essa é uma das formas que a gente tem para ver se o problema ele é um protetor ou se não é um problema generalizado para o conteúdo. E é muito normal de um conteúdo, tá? Inclusive, contar uma história. Teve uma safadeza de um provedor de jogos muito tempo atrás, que ele estava com um problema. Olha que safadeza. Ele estava com uma porta deles no X com gargalo. E, consequentemente, alguns provedores tinham problemas e outros não. Quem tinha problema? Quem estava usando pelo X. Quem não estava, não tinha problema. E aí os clientes reclamavam e eles falavam: o problema é com o seu provedor da internet. Pode reclamar com o seu provedor da internet, o problema está lá. Poxa, olha do ponto de vista do usuário complicado, para ele entender que, não, mas como a Vivo funciona, com você não, o problema está no jogo. Para o usuário final parece mentira, mas era a safadeza do provedor do jogo. Caramba, cara. E o cliente é leigo, né? O jogo tá falando, o jogo é uma plataforma enorme, com muita grana. Meu provedor, às vezes, é um provedor de bairro. Quem eu vou acreditar? Pois é. Eu disse isso. Por isso que a gente criou o Painkiller na Sage, cara, pro cliente ele se conectar conosco. E assim, tá com um sufoco desse,
avisa a gente que eu faço ele navegar por essa VPN, pelo nosso link, e eu configuro do meu lado o melhor roteamento para ele, para aquele conteúdo, entendeu? Para ele não passar esse perrengue sozinho. Pode pedir o socorro, levantar a mão pra gente dar um help lá para ele, entendeu? Caramba, maravilha. Então vamos resolver esse problema de Seja Arruma o Meu Ping. Lançando oficialmente aqui mais um projeto da Sage, que é o Seja Arruma Meu Ping. Já tá rodando aí as campanhas, né? O pessoal provavelmente vai ver a gente falando, vai ver na internet muitos anúncios. Você vê, cara, pode clicar e entrar em contato com a Sage. Com certeza você deve ter algum problema parecido, ou resolveu metade, não conseguiu resolver 100%. Entre em contato com a Sage para você solucionar 100%. A gente vai ter o QR Code na tela, a gente vai ter link aqui também na descrição do vídeo. É bem fácil entrar em contato com a Sage. E assim, vocês sabem, a gente já falou várias vezes, e é legal, eu tenho até orgulho de falar isso também quando eu falo, quando a gente tá nos lugares, eu falo, pô, a gente tem um parceiro lá que é só pequeno. 20% da internet brasileira, quem protege é eles, sabe? Quase nada. Caramba, eu falo, é muita coisa. Então, 20% da internet brasileira hoje é protegida pela Sage. Eu tenho orgulho pra caramba de falar isso, porque a gente é o maior país do mundo, cara, em internet. A gente não tá falando, a gente protege 20% da internet da Alemanha. É fácil, da Itália, é fácil, porque, sei lá, vai ter ali 100, 200 provedores, a gente protege 20% da maior internet do mundo, cara. Eles têm mais de 20 mil provedores de internet no Brasil, então mais de 210 milhões de brasileiros, a gente, muita a gente tem mais de 4 mil ASNs, eu acho, protegidos por nós hoje, e estão crescendo fora do Brasil também agora, a gente tem outros países. Que legal. E é legal porque eu tenho orgulho, assim, tem muita coisa que eu discordo, tem gente puxa a orelha do provedor, pô, cara, você tem que se preocupar com tecnologia, você tem que ter processos, tem que ter uma consultoria boa, você tem que ter proteção, mas eu tiro um chapéu também pela raça, pela gado dos provedores que a gente tem aqui no Brasil, de conseguir levar a internet para lugar muito remoto, por mesmo tendo começado uma empresa assim, cara, na raça mesmo, puxando a internet aí, redistribuindo o link banda larga, ter chegado onde chegar, isso não acontece em qualquer lugar. Quando a gente vai nos eventos, igual no ITW, que a gente foi nos Estados Unidos, e conta como que é a internet brasileira, os caras assim, meu Deus, como assim? É assim? Então, tem mais de 20 mil provedores. Aí eu falo, pô, lá tem provedores pequenos que sofrem ataque de 300 gigas. Provedor pequeno? Falo, meu amigo, nossa, aqui só quem sofreu desse daqui foi o Google, 3 anos atrás. Pô, a nossa realidade é sinistra. A gente tem orgulho porque a nossa internet é uma coisa absurda. É fora da curva, né? Os provedores são de fato diferenciados aqui no Brasil, cara. Eu viajei. Empreendedores nada. Eu tava, você sabe, eu voltei agora da Acabou Europa. chegando na viagem, né? A gente passou pela Bélgica, Holanda, Alemanha e França. E aí teve uma hora que minha esposa até perguntou, toda vez que eu olho pro seu computador, você tá com o meu IP aberto. Toda vez que eu chegava em algum lugar, eu abri o meu IP para ver o que era, para qual que era o provedor. Pelo celular, pelo Wi-Fi público, eu nem precisava do Wi-Fi, mas eu entrava no Wi-Fi todo lugar que eu ia para ver o provedor. E, cara, é muito menos diversidade de internet do que a gente tem aqui. É muito. Aqui, toda hora que você loga, você fala, nossa, cara, eu estou em Campos do Jordão, tem a Jordão Net. Eu tô em Jundiaí, tem a Jundiaí Net. Sabe, todo lugar tem um provedor absolutamente específico. Então, isso não acontece fora do Brasil, sabe? Se eu aparecesse um provedor no Brasil... Aparecesse um provedor no Brasil lá, quando você buscasse, acho que não me dá não, né? Porque tanto provedor que tem aqui. Ô, Damito, eu tenho algumas perguntas aqui de respostas rápidas pra você, cara. Posso fazer? Só uma coisa, eu não posso esquecer que depois o marketing vai puxar minha orelha, que eu preciso dar um cupom de desconto para que esse Europeia ele está lançando ele agora. Então vamos falar, vamos já vamos aproveitar. Eu estou dando um cupom de desconto aqui, que é o cupom PING0425, esse é o cupom, PING0425, a gente pode colocar na tela também, eu acho, né? Fica na tela aí para vocês. PING0425, esse é o código de desconto para vocês terem 30% de desconto do @Europing. Cara, 30% de desconto é coisa. Tem muita coisa. Para quem estiver assistindo a gente no podcast, sem o podcast não vai ter esse cupom, vai pagar esse valor de tabela, mas quem está assistindo a gente aqui no lançamento do serviço, Vai sincero, 4,25. É mais desconto do que o Natal. Porque nas lives de Natal, que é 15%. Pois é. É 30% de desconto. Ping 0425.
no serviço, seja arruma meu PIN. É limitado também, eu preciso lembrar. Vamos puxar minha orelha, quase isso. Você já pensou? É limitado nos primeiros, eu acho que 20 pessoas que conta que chamaram, então chama rápido, que só os primeiros que vão ter esse descontão de 30% aí, tá bom? Os primeiros 20, galera. Aproveita. Bom, vamos lá. Eu tenho as perguntas aqui. É um ping-pong, tá bom? Mas você pode fazer a sua resposta mais longa, porque é tudo muito técnico, né? Não é água ou suco, né? É tudo muito técnico, né? Vamos aproveitar esse ping-pong. Cara, qual é o ponto cego mais comum que os provedores ignoram quando o assunto é latência? O maior ponto cego que eles ignoram é a perda de pacote eles veem, a latência alta eles veem, eu diria que é o jitter. Eu diria que é medir o jitter, ninguém mede o jitter, todo mundo só mede perda de pacote e latência, ninguém mede quanto que a variação disso. Então, eu diria que o jitter é o maior ponto cego. Latência é o jitter. 3 sinais claros de que o servidor precisa de um upgrade urgente. Né? Aí a gente está falando do lado do provedor. Do provedor. Do jogo, né? É. Do internet. Não, do provedor de internet. Vamos usar o data center do provedor aqui, o lado, a casa do provedor. Entendi. Eu diria que é quando. Você bem povão aqui, CPU alta. CPU alta é um bom indicativo, CPU tá alta. Ou, na verdade, qualquer coisa que esteja chegando em 70% de capacidade já deve sofrer um upgrade, entendeu? Okay. Então, seja capacidade de interface, capacidade de rota, capacidade de banda, CPU, RAM, qualquer recurso computacional que já está com 70% já está crítico, entendeu? Ele tem que ficar baixo para suportar uma demanda exponencial, que nem o lançamento do GPA, que nem uma final de Libertadores. Perfeito. Ó, inclusive é isso, é a próxima pergunta. Tráfego em horário de pico. Prioridade é estrutura ou estratégia? Estrutura é estratégia. As duas, né? As duas coisas. Só que aí, com estratégia, você consegue economizar na estrutura, na infraestrutura, entendeu? Legal. Então, se você não tiver estratégia, você precisa de 10 gigas, né? Você vai contratar 2 links de 10 gigas para ter redundância. Se você tiver estratégia, você contrata um link de 10 e você contrata um outro link de 1 giga com burst de 10. Aí você vai ter uma economia absurda aí. Perfeito. Qual o erro mais caro que um provedor pode cometer na entrega para os gamers? O maior erro que depois de cometer na entrega para os gamers. Cara, que pergunta boa. Eu acho que é talvez não ter um. Eu diria que talvez é não ter um produto para gamer, sabe? Porque o provedor, muitos provedores, eles tratam todos os assinantes de uma forma igual. Né? Então, e aí só a solução é sempre aumentar a banda. Eu tô por aumenta a banda, aumenta a banda. Quando você olha, por exemplo, uma Vivo, uma Claro, eles têm um portfólio maior, eles costumam, não tem Wi-Fi 6, tem Wi-Fi Mesh, e eles vão criando produtos para diferentes tipos de público e de clientes. Tem link dedicado, e o time de nível 1 às vezes é treinado para saber vender ou orientar o cliente no que é mais adequado para ele. Então você pode criar um link desse, que eu falei premium, através do Home Ping, e ter um plano para jogadores que custe mais caro. Por que não? Você não é que você vai entregar um serviço ruim de game para todos os jogadores, mas se você entregar um link otimizado e um pouco mais caro para quem é gamer. Então se o seu jogador ligou reclamando, pô, estou com um problema do jogo. Se é um problema de fato, uma perda de pacote, por exemplo, você tem que resolver. Mas se o problema dele é, minha latência está 40 milissegundos do meu amigo tá 20, não é um problema. É uma oportunidade que você tem de vender para ele um link mais caro. Então eu acho que uma hora ele vai ter um produto para isso. E aí chama a gente que a gente queria esse produto para você vender. Perfeito. Ó, Edge Computing. Meu inglês é Edge Computing ou servidores regionais? Que traz mais impacto imediato? Servidores regionais. Sempre o poder da internet, ela tá na descentralização das coisas, entendeu? Então, que o conceito de edge computing é um pouco mais, ele pode variar de acordo com o contexto, mas falando do que de internet aqui, é aquele lance do trânsito IP puro. Então, assim, quanto mais regionalizada a internet for, inclusive a pessoa que está, por exemplo,
no Nordeste, se conecta no edifício de São Paulo em vez no de Fortaleza, é um doido. Você tá. Não faz sentido. Dizer, o contrário do que o cara da Riot Games fala, o Nordeste é uma puta de uma infraestrutura. Os cabos submarinos chegam todos lá no Nordeste e Fortaleza. Então não tem por que o cara que busca conteúdo em São Paulo, entendeu? Eu sempre se conecte primeiro e preferencialmente o X mais próximo de você. E depois, se tiver uma necessidade, você pode se conectar no outro mais distante, mas o mais próximo de você é o que faz mais sentido. Perfeito. Priorizar o tráfego de jogos faz diferença real. Aí a gente está falando de QoS, né? Você está falando de criar limitações de banda dentro da rede e tal, mas esse é um assunto mais polêmico que seria, por exemplo, você criar QoS para durante um gargalo o conteúdo do jogo ser priorizado. E aí vai dependendo do seu negócio, entendeu? Assim, quem que você quer priorizar durante um gargalo. E aí eu creio que o jogo, se você não tem esse pacote, se esse não é o teu público-alvo, talvez não seja a melhor solução. Então essa pergunta é meio polêmica. Tem que ter uma conversa individual com cada pessoa sobre isso. Eu tô aqui para perguntar, tô Tá aqui certo. pra dele. Né? Não, perfeito, perfeito. Bom, se essa é polêmica, essa aqui é mamão, cara. Cache local de game, moda ou necessidade? Não, com certeza é necessidade. A questão é que o game não tem cache igual o Google, Netflix, que são conteúdos espelhados. Quando você baixa um vídeo do YouTube, você está interagindo, você está baixando um vídeo e aí não importa de onde vem. Quando é um jogo multiplayer, tá? Não é um The Sims, por exemplo. Né? Tá. Quando é um jogo multiplayer, que a gente está dizendo aqui, os jogadores têm que jogar no mesmo servidor. Então, não tem uma estrutura tão descentralizada onde cada provedor tem um servidor do jogo da sua rede. São servidores regionais, São Paulo, um do Sudeste, outro no Sul, outro no Nordeste, entendeu? Então é importante que seja descentralizado o máximo possível, mas não tem servidores de game local, assim, de cada empresa. Seria bom se tivesse. Não, porque só se todos os clientes do provedor decidissem jogar no servidor vai acontecer, né? E é só para um jogo específico, né? Você imagina, claro, para Vivo faz sentido, né? Servidor do jogo XPTO da Vivo, beleza, o da Vivo vai jogar lá. Mas aí você imagina um provedor que tem 1.000 assinantes, qual que é a chance de ter ali 50 pessoas do provedor jogando naquele servidor do provedor? O cara não vai querer jogar nesse servidor, eu prefiro jogar o da Vivo, que tem mais gente online, sabe? Não faria sentido mais se fosse por estado, região, etc. Perfeito. Peering ou CDN? Onde investir primeiro? Em Peering ou em CDN? Você não investe em CDN, CDN se compra. Perfeito. CDN, quando você tem um certo tamanho, uma capacidade de banda, você pode solicitar para o Google, Netflix, Meta, Microsoft, mas bom, os principais players de conteúdo você pode solicitar para eles um cache, e aí eles se fornecem esse cache, isso não é pago. O Peering já assim você pode investir em se conectar em vários data centers, em vários X. Então, é só. Cara, o que eu já vi de golpe, na galera cair em golpe do Facebook, da galera vender CDN por R$1.500. Ah, é? CDN da Netflix, R$1.000. Ele vende um servidor? Um monte de anúncio desse, né? Mas é golpe. Você já viu? Já vi vários. O cara paga aí. O relato do cara, eu ia comprar um CDN aqui por R$1.500 da Netflix. Cara, isso eu não conhecia, não. Quando apareceu. Eu já vejo as propagandas, mas eu nunca dei Quem moral. caiu, tipo assim, cai. Eu acho que o pessoal tem vergonha de falar. Não, muito golpe, cara, muito golpe. Caramba. Então vamos lá, pra gente fechar. Se um provedor fosse investir uma tecnologia hoje para melhorar a experiência dos games, qual você indicaria? Não é uma coisa só, né? Tem que ser tudo. Tem que investir numa rede hiperdimensionada. Então, não é uma coisa. Infelizmente, não queria ter uma resposta fácil, mas não tem uma coisa só. Não adianta eu comprar só um BGP muito bom, meu BLG está subdimensionado. Não adianta eu ter o BGP e o BLG bom, mas aí eu tenho minhas rotas zoadas, eu tenho um leak ruim, então não tem. Ele tem que ter
Ou ele vai ter que investir bem em tudo, ou contratar alguém que ajude ele a investir bem em tudo sem gastar muito dinheiro, entendeu? Então Vocês conseguem ajudar? Opa! E isso é a pergunta besteirada. Muito bom. Conseguimos. Nosso ganha-pão, eu brinco que a gente ganha dinheiro fazendo as empresas ganharem dinheiro, entendeu? Então é muito comum a empresa chegar, cara, eu vou comprar aqui um ASL 9K, lá um roteador Cisco super caro. Ele é um ótimo roteador mesmo, mas não é para todo cenário. Tem cenário que a gente pode trocar isso, por exemplo, por um NE8000, que ele é mais barato, a Celeste parcela lá em 1 milhão de vezes, dá trading pro cara, e vai atender ele super bem. Depende dos requisitos da empresa. Não sou que isso é uma regra geral, mas na hora de decidir entre o Houston, um A10, às vezes também você pode levar em consideração não só a questão técnica, mas a gente leva em consideração também a questão financeira da empresa, entendeu? Se eu sei que o benefício que aquilo vai trazer técnico ele não é tão grande a médio ou curto prazo, eu posso prescrever para a empresa ter um outro equipamento um pouco mais modesto, porque eu sei que o fôlego que ela vai ganhar investindo nessa economia em expansão de rede de fibra ótica vai potencializar ela conseguir comprar muito fácil um roteador maior daqui a pouco, daqui 1, 2 anos, entendeu? Esse tipo de cálculo de crescimento a gente consegue fazer também, um cálculo de crescimento de consumo de banda e de dimensionamento de roteador também. Tem muita demanda que chega pra gente de cara que tá querendo começar um provedor de internet. E isso vem muito, inclusive de gente que assiste a gente aqui. Tem muita gente, não sei se você sabe, que tá querendo começar um provedor, acompanha a gente aqui e depois chama a gente pra pedir ajuda. A gente ajuda o cara a começar a empresa. E a gente ajuda. Eu recebi um e-mail ontem da Guiné. Hã? De Guiné, acho que é da Guiné francesa, enfim. Recebi um e-mail de um cara querendo montar um provedor lá, me mandou uma lista, me ajuda e tal. Você acredita? Ah, que legal. Passa pra gente. Vou passar. Da Guiana Francesa? Não. Nova Guiné, acho que é Nova Guiné, que é da África, né? Dos lados africanos ali, sabe? Continente africano. Legal. Vou te mandar. Manda pra ele, a gente já atendeu alguns provedores na África já também. Massa. Manda pra ele que a gente vai ter o prazer em ajudar. Que legal, não, vou mandar. Não, e pessoal, e aí o pessoal pode acompanhar um pouco dos nossos conteúdos que a gente já tem com a Sage, né, pessoal? A Sage está presente nas principais feiras de telecom do Brasil. Se você for numa feira de telecom, até mesmo internacional, né? Vocês participaram já de algumas feiras internacionais? Já estivemos. A mais recente foi o ITW de Washington. Foi bom? Foi muito bom, cara, muito bom. A gente foi lá mais para falar sobre DDoS, que é uma coisa que o Brasil tá anos-luz do resto do mundo. Caramba. Pro bem e pro mal, né? Pro mal, porque a gente sofre mais ataques. E pro bem, porque também a gente é mais evoluído, a gente é mais eficiente que outros países. Outros países gastam horrores de dinheiro para construir soluções gigantes e mirabolantes, que têm um nível de eficácia menor que o nosso. Então a gente fez levar isso pro mundo e é uma daquelas coisas que eu falei que o gringo fica absolutamente chocado. Aí me deu uma palestra nesse evento, né? A gente foi convidado a palestrar lá. E eu tava assistindo lá e eu vi ele dando os exemplos, mostrando os gráficos. E eu via o pessoal assim cutucando a pessoa do lado, falando, cara, o pessoal ficava indignado assim, what the hell? Os níveis de ataque que tem aqui. Is it possible? O pessoal fica indignado. Pra gente aqui é um dia normal. É um café da manhã. Café da manhã. Tô lá vendo pão com medo, mas nossa realidade aqui é muito mais. É loucura. É doido. Não, perfeito. Então, pessoal, a Sage está sempre presente nas principais feiras de telecom do Brasil. Se você for numa feira de telecom, igual vai acontecer a Brint agora, é obrigatório você passar no stand da Sage, tomar aquele café, entender de todas as soluções. O Damito falou só de umas 3 aqui. São várias oportunidades que a Sage tem para ajudar você, provedor, a escalar ainda mais ajudar a escalar a sua infraestrutura, ajudando você a chegar mais longe, na frente do seu concorrente, cara. Né? Atingindo o seu assinante final, né? Melhorando a navegabilidade do seu assinante final. Então, Damito, eu queria agradecer mais uma vez esse tempo que você acabou de chegar de viagem, conseguiu vir aqui na Lux para a gente fazer essa gravação. Lançamento Sage arruma meu ping usando o cupom 0425.
Você vai Link 0425. Ping 0425. Na minha cabeça, como é data, vem a barrinha, não tem barra, não tem nada, galera. Ping 0425 para as 20 pessoas, as 20 primeiras pessoas que entrarem em contato, não é isso? Isso aí, as primeiras empresas. Empresas, e aí acabou. Acabou. Então corre, entre em contato, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo. Mas eu queria deixar com você também, saber se tem alguma mensagem para deixar pro pessoal. Não, cara, quero parabenizar vocês pelos conteúdos, pelos podcasts. A gente acompanha e tá cada vez ficando mais legal. O cenário aqui tá cada dia que eu venho tem uma novidade. Você tem que ir lá no provedor, cara. Eu não fui ainda. Massa. Eu preciso ir. Você vai lá. Então eu quero parabenizar vocês, quero agradecer a galera que está assistindo a gente, convidar de novo também para ir lá visitar o nosso stand. Cara, eu quero muito bater um papo com vocês. Eu adoro, Thales, quando o pessoal me conta história local de provedor e essas histórias que a gente bota no meu pop quando a gente vai visitar, e o cara conta que aquelas bizarrices que a gente fica sabendo. Cara, eu quero receber vocês. Eu tenho certeza que você está assistindo, você falou, puta, já aconteceu isso comigo. E é isso, vamos para cima, bora fazer a nossa internet brasileira crescer. Né? Bora lançar esse ping. Bora mais ping. Cansei de ver provedor de internet brigando só pelo preço, cara. Tem milhões de oportunidades por aí, são difíceis, mas com ajuda especializada a gente tem que fazer, né? No mês você fica baixando de 5 reais aí até chegar no ponto que fique sustentável. Vamos criar um plano de internet premium para gamer, com a ajuda da Sage, que eu tenho certeza que você vai conseguir dar uma boa melhorada aí. Quero ver, cara, adoro quando o provedor fala que tirou férias, é uma coisa que o pessoal não tira férias. No dono do provedor não tira férias, lembra do pessoal lá do sul? Eles não tiraram, né? Não tiraram. Aí, ó. Eu sei. Puxa a orelha delas. Também te deu as férias, cara, no resort. Falou, ó, as férias é pra vocês, mas vocês vão ter que sair da frente do provedor. O provedor tem que rodar autônomo, né? Tira os dois donos e a engrenagem tem que rodar. Teve uma mensagem muito engraçada que mandaram um tempo atrás pra gente, assim, isso aí virou um meme interno. Ele falou assim, ô, fiquei pendurado na mitigação de vocês esse final de semana aí, foi top. Fiquei sossegado. Fiquei pendurado na investigação de vocês. Caramba. Eu achei isso tão legal essa mensagem. Fiquei pendurado. Engraçado. Eu achei muito legal. É o linguajar, né? Popular da galera. É tipo, assim, cara, eu fiquei no pronto-socorro esse final de semana e foi muito da hora. Porque é inesperado, não é isso que a pessoa tá esperando acontecer. Então eu fico muito mais feliz. Cara, o que eu puder ajudar você, provedor de internet aí, me chama, cara. Eu vou adorar ouvir teu relato de coração mesmo. O que eu puder fazer, que você tenha férias para que você ganhe mais dinheiro, eu vou ficar mais feliz. Loucos, obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado mais uma vez. Reforçando, deixa o like, se inscreve no canal. O cupom aqui tá na descrição do vídeo, PING0425, tá bom? Para as primeiras 20 pessoas, não perde essa oportunidade de transformar o seu provedor de internet. E o link da planilha também para você em casa conseguir baixar, vai estar aqui na descrição, tá? Vai estar o QR Code, vou colocar o QR Code aqui na tela, e também vai estar no link na descrição para vocês baixarem a planilha. Conseguiu fazer? Comenta aqui no vídeo. Marca lá no Instagram também. Mas isso. Tira uma foto. Faz um pilhozinho, marca Sage. Tenho certeza que muitos vão conseguir, mas se não conseguir, chama a gente, que eu tenho o meu ping agora para ajudar vocês, tá bom? Fui eu que fiz com bastante carinho, junto com a ajuda do Aruba, essa planilha aí. Então vai estar aqui disponível em primeira mão para vocês na descrição, galera. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. Se você está vendo esse áudio através de alguma plataforma de áudio, avalie a gente em 5 estrelas e não esquece de seguir. Valeu!